Sejam bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera e, ao meu lado, como sempre, meu querido professor Thiago Munaro. Thiago, mais uma vez um grande prazer ter você aqui. Olá, Júlia. O prazer é meu num dia de festa, convidado mais que especial que você vai apresentar. Sim, mais um professor do meu lado. E, compondo a mesa, prazer imenso receber a doutora Luciana Scacaparossi, ela que é presidente da Comissão de Ética de Bauru, e o nosso querido professor Marco Antônio Araújo Júnior, ele que foi meu professor no curso do Damásio. Que legal. E graças a ele eu fui aprovada na OAB e gabaritei ética, viu? Coisa boa, coisa boa. Professor, seja muito bem-vindo ao Legalmente Cast. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor, né, Thiago? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Bom, para não perder o costume, quem é o Marco pelo Marco? Muito bom. Queria primeiro agradecer o convite da OAB de Bauru, né, por essa iniciativa incrível do podcast. Então, Júlia, professor Thiago, Luciana, obrigado pela gentileza de me receberem aqui. Essa pergunta é uma pergunta filosófica, né? Dá para ficar horas aí falando, mas eu acho que, para resumir um pouco da minha pessoa, assim, eu sou um apaixonado pelo direito e por todas as oportunidades que o direito oferece. Eu estou dizendo aqui da advocacia, que é uma paixão, né? Exercer a advocacia cada vez mais desafiador no nosso país, e eu acho que esse desafio me move a continuar exercendo a advocacia, ao contrário de muitos que param, né, e que encontram o desafio como um obstáculo. A ideia para mim é que esse obstáculo é para ser um obstáculo superado, né? Então, toda vez que eu vejo um descumprimento de prerrogativa, eu fico ainda mais feliz de ser advogado e ir lá dizer que precisa cumprir nossa prerrogativa. Uma dificuldade está lá, o advogado tem esse papel, né? O papel de superar as dificuldades e de ouvir as dificuldades do seu cliente. Eu sou também um apaixonado pelo direito na área da educação, então desde muito cedo comecei a dar aula muito jovem no direito, com 22 anos, tinha talvez seis meses de formado, comecei a dar aula, e também ali percebi que tinha uma paixão, que é a docência, e se eu hoje computar os 22 anos de magistério, talvez 560 mil advogados do país, a gente tem 1.300.000, 560 mil tem um passado, de alguma maneira, pelas minhas aulas ou pelos meus livros, o que me faz muito feliz. Hoje tem vários advogados que são líderes de OAB, presidentes de seção e subseção, né? Conselheiros federais, lá no Conselho Federal tenho colegas que foram alunos, então isso é muito legal, e também juízes, promotores. E de alguma maneira, sou apaixonado pelo estudo, porque a profissão que a gente escolheu é uma profissão de um estudo constante. Então, Luciano, eu sempre digo que quem não gosta de estudar, não dá para vir para o direito, porque a gente vai precisar estudar até o último dia das nossas vidas. Então, resumindo, essas são as minhas paixões no direito. E nós temos aí uma trinca, né, de conselheiros já? Era o que eu ia falar. Primeiro, professor Marco Antônio, dizer que para nós é um orgulho enorme, enorme, enorme recebê-lo no Legalmente Cast. Dizer que para mim, em especial, esse orgulho é redobrado, porque eu também sou um professor apaixonado e vocacionado. E eu sempre digo o seguinte, que eu sou advogado por profissão e professor por paixão. E o senhor é a maior, talvez, das referências do professor obrigado. Apaixonado. Então, tenha certeza que não apenas eu, como acho que qualquer professor de direito hoje se inspira bastante no senhor. Obrigado. Né? Eu acho que a sua grande marca de trajetória pessoal é essa. É a do ensino, é de ser um grande professor, um professor que passou por muitos cursos, que fundou seu próprio curso, que é uma grande referência. Mas o senhor trouxe um dado aqui que nós desconhecíamos. 560 mil advogados no país todo, né, tendo passado em algum momento pelas suas aulas. Mas mais do que isso, o senhor também agora é conselheiro federal da OAB. E o Legalmente Cast, ele é um projeto ousado de uma OAB do interior de São Paulo, importante, sabemos que sim, OAB Bauru. Uma das maiores do interior. Uma das maiores do interior. Então, estamos chegando a 6 mil advogados, né? Mas, para o senhor ter uma ideia, nós estamos quase gabaritando o Conselho Federal da OAB por São Paulo. Olha só. Porque a doutora Patrícia Vanzolini
professora. Legal. Foi a nossa primeira entrevistada. Nós tivemos alegria, assim, também um orgulho daqueles enormes de entrevistar o professor Flávio Tartucci, companheiro do senhor no Conselho Federal. Então já temos 3. Então está faltando a Dione, Hélio Rubens, o Hélio Rubens e a Silvinha. E a Silvia, a professora Silvia. Estão todos convidados, porque nós vamos gabaritar aqui no Legalmente Cast. Mas também entrevistamos professora doutora Adriana Galvão, queridíssima, maravilhosa e uma voz necessária. A gente sempre fala, Adriana Galvão, a primeira voz da OAB que lutou verdadeiramente pela questão da diversidade, da inclusão. Devemos a ela a questão de termos o nome social do advogado travesti transexual na inscrição, né? Ela foi uma das que levantou essa bandeira por São Paulo e hoje integra o regulamento geral do nosso estatuto essa regra. Então devemos a ela e a um grupo de pessoas, né, que está ali com ela. Ela foi uma das que levantou essa bandeira. Sem dúvida. E entrevistamos também o professor Álvaro. Querido amigo. E eu sei que o professor Álvaro tem uma trajetória no seu ensino, no seu doutorado. Conta para nós o que o senhor está estudando no doutorado e como que o professor Álvaro está ajudando o senhor nessa empreitada. Tiago, você sabe que com todas as atividades que tenho, então, enfim, atuando na advocacia, dando aula, sendo empresário, porque o curso é uma empresa, e não é fácil ser empresário no Brasil, né? São grandes desafios. Com todas as atividades que tem, um dia recebo uma ligação do professor Álvaro, um grande amigo, que divide a disciplina de ética comigo, e fala, olha, o negócio é o seguinte, abriu o doutorado na PUC, você vai prestar. Eu falei assim, não estou pensando, não, você vai prestar. E aí eu falei, mas amigo, não, você vai prestar. Eu falei, mas é melhor eu esperar um momento em que eu esteja pronto para isso. Não vai existir esse momento, a gente nunca está pronto. E o professor Álvaro, professor de Direito, doutor em Direito, livre docente, formado em Filosofia, né? Aí eu falei, mas Álvaro, ele falou, não existirá um momento em que você está pronto para isso. Você que precisa entrar e você faz o momento. Então o Álvaro foi alguém que me incentivou a ir para o doutorado, me incentivou a ir para Filosofia no doutorado, né? Eu sou orientado pelo professor Gabriel Chalita, que é uma referência na matéria, e a minha orientação de coração é do professor Álvaro Gonzaga, que é uma figura incrível, a par de todos os títulos que ele tem, de ser um excelente professor, é um grande amigo, é um grande jurista, alguém de um coração incrível, e que eu tenho a honra de, ao longo dessa jornada, ter conhecido e ter tido como amigo. Então, o Álvaro é alguém que eu gosto muito, sempre que eu posso falo do professor Álvaro, porque exerce um papel relevante na advocacia, exerce um papel relevante na academia e exercerá papéis relevantes em quaisquer posições que ele possa ocupar. E se quiser, Lu, confirma para nós. Se o professor Álvaro quiser ser prefeito de Bauru, ele ganha a eleição por lá? Havaí, ele tem todos os votos já só de largada, né? Sim. Em Bauru, nós vamos conquistar os demais. Os demais, porque ele esteve várias vezes conosco em Bauru, é queridíssimo. Mas sabe que eu tenho uma tese, Monaro, que quem atua na ética tem mesmo que ir para ser professor, fazer o magistério, porque um compensa o outro. Porque se a gente ficar só na ética, como eu estou fazendo agora, a gente só é lembrado porque a gente julga os outros, fiscaliza os colegas. É verdade. Então a gente não é bem, assim, muito bem visto e bem quisto. E aí o magistério, ele compensa um pouco isso, né? Isso, é verdade. Você tem razão. Então, mas é uma missão muito grande, porque esse papel do julgador nos quadros da OAB é um papel de altíssima relevância. E tenho dito isso porque fiz parte do Tribunal de Ética e Disciplina, né? Comecei como defensor dativo. Então, logo que me formei, tive um professor que disse, vai lá, se inscreve, seja defensor dativo. Você não vai ganhar nada, mas vai aprender muito. Aprendi demais ali. Em seguida, fui convidado para ser relator das turmas disciplinares. Fui relator por 4 anos em turmas disciplinares. Depois fui conselheiro da OAB por duas gestões. E nas gestões que fui conselheiro da OAB, eu julguei processos no 2º grau. Então, eu julguei processo no Tribunal de Ética, que é o 1º grau. Julguei processo no Conselho Seccional, 2º grau. E agora, no Conselho Federal, eu estou na 2ª Câmara, atuo na 2ª Câmara, que é a terceira instância, seria terceira isso, instância, né? É a o instância Conselho Federal de Brasília, é a instância, né? Digamos assim. Como se fosse o STF, né, dentro da OAB. Então, atuo na 2ª Câmara, que é a Câmara responsável pelos processos disciplinares, e na 3ª turma da 2ª Câmara. Né? Então, continuo ali na linha de julgamento. E no período que fiquei fora do sistema OAB, não ocupava mandato na OAB, eu advogava no Tribunal de Ética.
para colegas. Então, consegui ver ter essa visão quase 180 graus aí da dinâmica do tribunal e perceber que o tribunal não é um órgão meramente julgador. O tribunal tem um papel muito forte na instrução, na educação, e nessa disciplina da ordem, né? Porque é muito relevante que a gente tenha uma segurança jurídica de atuação e o tribunal tem esse papel. Então, é uma função muito importante, uma função muito relevante e que eu digo sempre aos colegas com quem interajo que naquele instante em que alguém está julgando um par, não tem nada de agradável puni-lo. Pelo contrário. É uma dor. É uma dor, Uma né? dor. É uma dor. Às vezes uma necessidade, mas é uma dor. Então, parabéns pela função Sim. e leve aí os meus abraços e os meus parabéns a todas. Eu fui relatora também da 10ª turma, 3 anos de relatoria, agora assumi a comissão, que tem essa função fiscalizadora que no Tribunal de Ética não tinha, e foi dado a nós, da comissão, por essa diretoria maravilhosa, a função de orientação. Então, sempre que a gente pode, insere nos eventos alguma coisa sobre ética de forma genérica, para que todos, porque a gente vê que muitas coisas podem ser evitadas, né? Vê que muitas coisas não precisavam chegar onde chegaram, né? Chega até a terceira instância esses casos. Chega, muito. Que dá até, assim, uma pena de eu vou ter que né, dar um julgamento aqui. Não precisava, né? Essa orientação na base é importante, né? Muito, fundamental. Eu recebi o convite do Thiago Tesani para ser assessora do Tribunal de Ética. Eu fui por, acho que 3 anos assessora. E uma das coisas que eu mais observava, né, de reclamação dos advogados em geral, era eles entenderem que o código de ética ele estava defasado, que ele estava atrasado. E eu, particularmente, carregava um pouco também dessa percepção. E eu queria perguntar para o professor se, de fato, o nosso código ele está atrasado ou se é mais uma questão de interpretação. Eu pergunto isso porque o professor também, como eu, não tão famosa, né? Mas como professor, mas muito atuante, né? Em redes sociais. E às vezes eu me deparava com alguns casos que envolviam redes sociais e eu tinha uma dificuldade de dar um parecer, porque eu falava, não consigo encaixar essa situação aqui. Ô, Júlia, eu acho que quem tem essa dúvida, quem tem essa percepção é a jovem advocacia. Porque quando a gente começou a advogar, Monara, o que a gente podia fazer, além de nada? Aliás, a gente veio conversando no caminho para Bauru, Marco Antônio, que a gente aproveitava quando ia em velório para entregar cartão de visita. Pois é. A gente não podia fazer nada. Pois é. Nada, absolutamente nada. Então, hoje a jovem advocacia tem essa percepção de que está defasado, mas para a gente que é de pré-marketing jurídico digital, a gente já vê um avanço, né? Mas esse é um ponto, assim, que eu discordo um pouco, sabe? Porque eu fui em alguns eventos de marketing jurídico e eu vi muitos advogados que estão tentando entrar nessa era do digital, porque hoje em dia a gente não entrega mais cartão, e todos eles tinham muitas dúvidas, assim, do que pode e o que não pode. É claro, algumas coisas dancinhas, eu imagino que não possa. Mas muitos tinham dúvidas. Você falava, olha, eu não sei se o que eu tô fazendo tá certo, e nem se esses cursos estavam ensinando ele a fazer o que era certo. Então, vou te dizer, Júlia, que essa angústia é a angústia da OAB. Tá? Por quê? Nós temos, basicamente, 3 textos que regem a advocacia. O Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, que é a lei federal, né? E do Estatuto derivam 2 textos. O Código de Ética e Disciplina, que é uma resolução, né, do Conselho Federal da OAB, e o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, que também é uma resolução. E as 2 resoluções são de cumprimento obrigatório, porque assim determina a lei. O Estatuto da Advocacia determina que é obrigado a cumprir Código e Regulamento Geral. E aí nós temos alguns provimentos que regulam situações pontuais, né? E aí, para te responder se o código está de uma forma desatualizada. O estatuto é de 94, então a gente tem aí mais de 30 anos de estatuto, né? O código de ética é 2015, então ele é mais novo que o estatuto. E o código de ética, ele tem alguns princípios, ele é um texto principiológico. Então o artigo 2º traz um conjunto de deveres do que o advogado tem que cumprir como princípios. Então lá ele não vai falar da conduta especificamente, mas ele fala que qualquer conduta do advogado tem que ser pautada na boa-fé, por exemplo, na lealdade, por exemplo. São princípios, né? Valores ali postos como princípios do código de ética. Algumas situações, de fato, o tempo vai fazendo uma modificação de interpretação, né? E especificamente no campo da publicidade, a gente está sofrendo isso. Nós tínhamos um provimento, que era o provimento 94 de 2000, que regia a publicidade na advocacia. Imagine que em 2000, no ano 2000, a gente não tinha internet. Tiago vai lembrar
não porque é da cidade, mas porque ouviu no YouTube, ou pelo menos viu na internet, consultou, que lá naquela época a gente tinha listas telefônicas. Né? Quem está nos assistindo não faz ideia do que é lista telefônica, era um livro grandão, onde tinha ali a rua, né? O número da casa, o nome da pessoa e o número do telefone, ou seja, Sim. Lei Geral de Proteção de Dados, chorava muito naquela época, né? Nós íamos aos lugares com esta lista telefônica, porque ela também tinha um mapa. Ela tinha um guia, exatamente. O Waze nasceu a partir daquele Certamente. Então, naquela época, o provimento de 2000 trabalhava com as questões do analógico. Né? Então, ele dizia claramente, é proibido fazer outdoor, é proibido fazer publicidade em rádio e jornal. O provimento trazia isso. E nós não tínhamos um provimento que tratasse dessa modernização. Em 2021, nós temos um provimento que é o 205 de 2021, que surgiu antes da pandemia. A discussão começou em 2019, então ele começou a surgir, foi nascendo antes da pandemia, mas ele teve efetivamente a sua vida, veio à luz no decorrer da pandemia. E durante a pandemia, nós já tínhamos uma era digital, portanto, durante a pandemia essa era digital potencializou. Foi o momento que a gente mais teve, porque não tinha... As relações deixaram de ser pessoais, elas passaram a ser necessariamente digitais, porque as pessoas não podiam se encontrar nos batizados, nas festas, nos velórios, né, para fazer a entrega do cartão, para dizer, sou advogado. Essa sociedade, essa micro-sociedade com que o advogado interagia, ela acabou sendo tolhida dessa relação por conta da pandemia. A pandemia afastou essas pessoas e aí as redes sociais eram talvez o único instrumento para o advogado se mostrar presente. O provimento do 205 de 2021 foi criado nesse contexto, né? E é verdade que de 2021 para cá, a própria dinâmica de rede social mudou muito, a ponto da gente conhecer novas ferramentas em rede social que nós não tínhamos no passado. Né? Por conta disso, nós temos dentro do provimento 205 um comitê gestor de marketing, que é o comitê responsável por responder as dúvidas das pessoas com relação àquele provimento. O provimento foi muito bom, é um provimento muito bom, que inclusive traz no seu anexo, né, porque ele está vigiando, traz no seu anexo questões práticas, o que é isso, o que é aquilo, como funciona isso, tal coisa funciona, não funciona, pode impulsionar, não pode impulsionar, ele traz isso de forma muito prática. Tem até uma cartilha bem didática, o AB São Paulo reproduz no site, é bem... Então, as dúvidas estão de alguma forma tiradas ali. O fato é que a gente passou já por uma evolução, e essa evolução ela tem sido exponencial. O que demorou 10 anos para evoluir alguma coisa, hoje evolui em 2. Né? Então, a gente está nesse momento da sociedade. Por conta disso, diversas consultas foram feitas ao comitê, elas foram todas unidas em processos disciplinares, que chegaram ao Conselho Federal, que foram relatados, que estavam próximos de ser votados, mas que eles iam alterar trechos desse provimento. E aí o presidente do Conselho Federal, o presidente Beto Simonetti, entendeu por bem reunir todos esses processos, criar um grupo de trabalho, convocou 10 conselheiros federais, e eu sou um dos conselheiros federais convocados para participar desse grupo de trabalho, para reformular o provimento 205 de 2021 sobre a ótica atual. Né? E volto a dizer que talvez a gente não precise muita atualização sobre ele, porque é muito complicado quando um texto legal ou um texto normativo ele prevê situações específicas. Por exemplo, na ferramenta TikTok não pode fazer tal coisa. Daqui 3 anos eu não sei se a ferramenta TikTok vai existir. Exatamente. É inadequado. Eu não sei se ela vai existir. Tem que colocar de um modo mais universal. Mais universal, mais genérico, de preferência mais principiológico. Sim. Né? Que a gente possa dizer, olha, qualquer circunstância onde haja oferecimento do serviço de advocacia de maneira gratuita é infração disciplinar. E aí qualquer é qualquer. Sim. Não importa o instrumento, não importa se é na rede social A, B ou C, ou se é na rua. Né, na captação de clientela, na porta do INSS, entregando um cartão. Porque aí, ali a gente consegue contemplar situações do analógico e do digital de uma maneira mais clara e que permita que o jovem advogado, o advogado mais experiente, todo mundo consiga entender o que se pretende preservar. A lógica da publicidade no nosso país é a lógica da publicidade da advocacia europeia, não é a lógica da publicidade da advocacia americana. Que é uma publicidade que tem um viés informativo. Nós optamos por essa lógica. Pode ser que a gente mude em algum momento, mas essa foi a lógica que nós optamos. Nos Estados Unidos tem outdoor. Exato. Nos Estados Unidos tem outdoor, é muito comum o outdoor. E aí as pessoas que falam, mas eu sou a favor do outdoor. Tem gente que fala, mas eu sou a favor de liberar 100%, eu sou a favor do outdoor. Falava com um amigo
que é brasileiro, mas atua nos Estados Unidos hoje, advogado, atua nos Estados Unidos e fala, Marco, é muito difícil aqui, porque para concorrer com grandes escritórios, você tem que ter muito dinheiro. Porque um outdoor, se eu tiver uma empresa qualquer, de funilaria de carro, e se eu fizer um outdoor, o preço é X. Se eu for advogado, o preço é 4x, 5x. Por quê? Porque os advogados gastam dinheiro com aquilo e aquilo fica mais difícil de acessar. Então, a nossa lógica, quando ela tenta regulamentar minimamente, ela tenta estabelecer paridade de armas. De maneira que o escritório do Thiago, que é um escritório bem posicionado, que já tem um tempo da advocacia, que tem condições de investir em publicidade, tem as mesmas condições que o escritório de alguém que está entrando na advocacia ontem, e que está entrando agora pelo começo, e fala o seguinte, mas eu não tenho o dinheiro que o escritório tem, eu não tenho o budget de marketing que o escritório daquele advogado bem posicionado tem. Então, é por conta disso que a gente tenta estabelecer um mínimo de regramento para dar condições de igualdade para esses advogados que têm uma experiência maior, uma experiência menor, que tenham condições financeiras maiores ou condições financeiras menores. Ao contrário de parecer muito regulamentador ou de parecer alguma coisa que bloqueia, na verdade é tentar dar uma condição de igualdade para que os advogados possam atuar nas redes sociais. Normalmente a gente ouve essa comparação, né, da publicidade americana, por que ela não é implantada no Brasil, que poderia ser, que a OAB fica perturbando muito, fica regulando muito, que poderia ser mais liberado, como nos Estados Unidos. É sempre visto como uma referência. Mas, se me permitam, vou trazer alguns dados dentro do que você está falando, Lu, e do que o professor Marco Antônio nos traz, que é o seguinte. O Brasil é o terceiro país com o maior número de advogados do mundo. O primeiro é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, ele tem 320 milhões de habitantes. Os honorários advocatícios são elevadíssimos, até porque lá existe regulamentada a figura do paralegal, o que nós não temos aqui no Brasil. O segundo país com mais advogados do mundo é a Índia, mas a Índia superou a China, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O terceiro é o Brasil, com 215 milhões de habitantes. Todavia, no Brasil, existem mais faculdades de direito do que no restante de todo mundo. Não é? E é por isso que o exame de ordem, que depois nós vamos falar disso, o exame de ordem não é um rito de passagem. O exame de ordem é uma prova de aptidão, que mede não apenas o aluno, mas também a faculdade que ele escolheu fazer. Mas, enfim, dentro desses dados, e o senhor trouxe duas afirmações que são inafastáveis no meu ponto de vista. O mundo mudou pós-pandemia. Nós não entregamos mais cartão para ninguém, muito menos em velório. Mas parece-me que hoje nós temos aqui no Brasil, o senhor é conselheiro federal, acho que 1.300.000 advogados. Quase 1.400.000 já. Quase 1.400.000. Bauru, 400 mil habitantes, nós estamos batendo 6.000 advogados, com Duartina, Piratininga, cidades ali do entorno. Ou seja, há um enorme quantitativo de advogados e parece-me que a jovem advocacia ela tem um entendimento que ele é muito disseminado nas redes de que é preciso estar nas redes. É preciso fazer esse marketing digital, e isso depois vai desaguar no outro tema, que é o da litigância abusiva, que nós também vamos tratar disso. Eu queria, professor, que o senhor, dentro desse contexto, é preciso estar lá, e quem opta por estar lá? Nas redes sociais, fazendo TikTok, Instagram. Hoje tem umas que a gente nem sabe mais o nome, né? Porque nós somos velhos também, a gente só conhece o Instagram, Facebook, o TikTok para mim já é também mais para moçada mais nova ainda. O que é legal fazer e o que é absolutamente inadmissível de ser feito na rede social? A sua pergunta é muito legal, porque ela derruba o mito de que rede social é a única maneira de se fazer publicidade, né? E quando eu olho para isso, eu penso o seguinte: qual a finalidade da publicidade? Conexão. Essa é a finalidade da publicidade. Relacionamento. Né? Conexão para relacionar. E lógico que no final para vender algo, né? Porque senão não seria publicidade, seria propaganda, né? O CDC diferencia essas questões. Então, a publicidade tem, antes de vender só, porque nenhuma marca
faz uma publicidade para você comprar. Me compre. Não, ela quer criar conexão com você. Ela quer que você se identifique com algum dos valores daquela marca para que você fale, interessante, vou comprar. É por isso que a gente compra as coisas. A gente compra ou pelo desejo ou pela necessidade. Mas, de alguma forma, porque a gente se conectou com aquela marca, com aquela empresa, de alguma maneira. É por isso que a gente tem situações quando a marca eventualmente descumpre princípios éticos e as pessoas falam, não vou comprar mais dessa marca. O produto é importante, mas eu não compro mais dela. Da mesma maneira, o advogado. O advogado também porque a gente, durante os 5 anos que passamos pela graduação, a gente não aprendeu a se vender. E é necessário que a gente se venda enquanto profissional. Nossa atividade não é mercantil, e são 2 coisas diferentes. Aliás, essa expressão mercantil nos remete ao código comercial antigo, de né? 1850. Exato, né? Então, e em algum instante parece que a gente não pode se vender. Não, o advogado se vende o tempo todo. O advogado se vende e faz conexão. E aí o exemplo que você traz, Lu, da entrega do cartão no velório, talvez o cartão não seja mais um instrumento, mas a abordagem de quem está ali no velório, no batizado, na festa, conversando sobre algum assunto, é a abordagem de que, olha, mas eu sou advogado, se você precisar de alguma coisa, essa abordagem ela é universal, ela vai continuar para sempre, inclusive na era digital. Então, é preciso derrubar o mito de que a rede social é o único canal para isso. E o segundo ponto é que tem que tomar muito cuidado, porque há uma diferença entre ser um advogado influente e ser um influenciador advogado. Nós temos uma diferença muito grande nessas coisas, né? O advogado influente é aquele advogado que causa influência geralmente pelo conhecimento. Essa é a melhor influência que ele pode causar, porque nós temos influenciadores que causam boa ou má influência, né? E aí eu sempre pergunto isso para meus alunos, o que você quer? Ser conhecido ou ser reconhecido? Porque ser conhecido é muito fácil. Tem até comédia jurídica agora, Exato. né? É uma prática agora que a Exato. gente vê bastante. Exato. Né? Então, ser conhecido é muito fácil. E ter seguidores também é muito fácil. Se você for polêmico, você ganha seguidores. Então, ter seguidores não é sinônimo de sucesso. Aliás, há um fenômeno curiosíssimo. Um sujeito que é preso porque matou alguém. Se a rede social desse sujeito é divulgada, no dia seguinte ele ganha 200, 300, 400 mil seguidores. E aí eu pergunto, são admiradores? Não necessariamente. São curiosos. São curiosos. Curiosos que querem saber o seguinte, deixa eu seguir esse psicopata, para ver o que esse psicopata faz, né? Então, seguidores não são admiradores, necessariamente. Já foram, hoje não são mais. Dentro dessa dinâmica, é necessário que o advogado pense o seguinte, eu quero ser conhecido ou reconhecido? Porque se eu quero ser conhecido, o caminho é e isso não vai necessariamente converter em cliente, em lead para o escritório, em contrato assinado, né? Se eu quero ser reconhecido, eu preciso construir essa jornada de reconhecimento que ela passa necessariamente pelo conhecimento. Por ter autoridade, ou seja, eu quero ser reconhecido em que área? Eu quero ser reconhecido na área de direito agrário, então eu preciso ter autoridade naquela área para que eu seja reconhecido naquela área. Daí vem a dinâmica de como você usa a rede social. Simplesmente ter uma rede social, por exemplo, para printar a notícia do STF e postar, não vai impactar ninguém. Sim. A não ser seus colegas advogados vão te achar um chato. Eles falam, coisa bobeira. Agora, o cliente vai ser impactado por isso? Não. Então, não basta postar na rede social. É preciso que você identifique quem é teu público, como o seu público reage, se aquele seu público está naquela rede social ou não. Porque imagine, se você atua, por exemplo, na área de direito, sei lá, na área de direito previdenciário, talvez parte, e é direito previdenciário na área rural, talvez parte do seu público não esteja no Instagram. Não vai adiantar nada você ter um perfil do Instagram. Sim. E aí você vai ter um perfil e falar, nossa, estou colocando dinheiro, impulsionando e não está vindo cliente. Lógico, você não está conectando com o seu cliente. Agora, se você atua, por exemplo, na área de direito do turismo, talvez sim, talvez parte do seu público esteja ali e aí você vai saber como usar aquilo. E aí vale a regra do que tem como princípio no Código de Ética. Moderação, discrição, sobriedade. Não pode ter call to action, do tipo, olha, estou te dando uma informação aqui, acontece assim, assim, assado, se você teve um atraso do seu voo, em 2 horas a companhia tem que fazer isso, em 3 horas tem que fazer isso, em 4 horas tem que fazer isso. Isso é informação. Se você fecha com isso, fala, se você teve um problema, clique aqui, suba para cá, clique aqui, cai no meu WhatsApp, isso é o call to action, chamada para ação. O começo pode, porque é informação, o final não pode, porque é a captação. Eu vejo muito a questão das caixinhas de perguntas, né? Porque o pessoal sobe, inclusive tem perfis gigantescos no Instagram que a pessoa só faz caixinhas de pergunta. É verdade. Por um lado, eu acho que as caixinhas de pergunta,
é uma percepção minha, ela acaba trazendo para a população em geral conhecimento que às vezes a gente tem muita dificuldade de acessar. Nem todo mundo consegue conversar com um advogado, né? E no dia a dia ela facilita, traz isso. Tem uma advogada de direito de família que eu sigo, que eu falo, nossa, ela traz casos muito polêmicos. E a minha dúvida é assim, eu li recentemente uma decisão, até a gente conversou sobre isso, da utilização da imagem do advogado de forma excessiva. Então, até tinha uma decisão do Tribunal de Ética falando, o advogado que aparece muito em rádio, o advogado que dá muita entrevista. Mas, em contrapartida, o advogado que sempre tá aparecendo muito no Instagram, ele não entraria na mesma categoria? Eu acho que penso que não. O alcance é diferente, né? Mesmo a pessoa tendo Mesmo mais de milhões de alcance- seguidores? Porque eu não consigo enxergar que a rádio tem um alcance parecido com o que o Instagram tem. Pra mim, o Instagram já superou a rádio. É que, assim, eu vejo que a rádio, quando você é chamado eventualmente, como por exemplo, né, surgiu um assunto, ele é chamado. Ele é eventualmente chamado para algum assunto. Agora, ter posição fixa na bancada, como apresentador, como comentarista, e só aquela pessoa sempre ali, vai se tornando uma referência através da rádio. E é diferente. É você chamar a referência, porque já é uma referência sobre determinado assunto, ou a pessoa se tornar uma referência dentro daquele meio de comunicação, que daí está relegando tantos outros profissionais em detrimento de um só, né? Para o meio de comunicação, acho que a Luciana foi pontual. A habitualidade é o que impede o advogado de responder consultas em meio de comunicação. Então, eu posso dar uma entrevista no programa de televisão? Posso. Posso dar uma entrevista no programa de rádio? Posso. Eu não posso ter um quadro fixo. Se eu tiver um quadro fixo, deixa de ser uma consulta habitual, né? Deixa de ser uma resposta habitual. Agora, também não pode fazer consulta na rede social. E aqui está uma questão. Não pode. E sempre que eu respondo uma consulta na mídia, ou na mídia escrita, falada, e tradicional, ou mídia digital, eu não posso responder sobre um caso específico. Sim. A resposta tem que ser sobre um assunto genérico. Né? Que as caixinhas de perguntas, elas costumam ser bem direcionadas, e aí né? A questão para mim não é a caixinha de pergunta. E não é a caixinha de pergunta no TikTok ou no Instagram. A questão é responder consultas específicas. Essa resposta a consultas específicas é o que pode caracterizar, em tese, a infração disciplinar. A resposta à consulta. Então, quando a caixinha de pergunta fala, doutor, eu vou me separar, eu comprei uma casa e eu não quero que essa casa entre na separação dos bens. Como que eu faço para esconder esse bem? Então, eu vejo casos assim. E o advogado vai lá e fala, olha, resolve o problema. Passa no nome da sua mãe, esse negócio antes de você... Primeiro, aquilo é uma consulta específica. Tá. E a resposta do advogado deixa de ser uma simples resposta para a rede social e passa a ser uma consultoria. Porque a consultoria pode ser exercida pelo artigo 1º do Estatuto de forma verbal ou por escrita, com ou sem mandato. Né? E detalhe, e que o advogado talvez não saiba, e precisa saber, o artigo 20 do Código de Ética diz que aquela consulta vincula o advogado eticamente. A ponto de impedir, Thiago, que eu possa advogar contra aquela pessoa para que eu dê consulta, ainda que gratuitamente. Olha que coisa interessante. Então, mesmo que eu tenha respondido aquela pergunta gratuitamente, e eventualmente a outra parte vem me contratar, eu estou impedido eticamente de atuar, porque a consulta me vincula do ponto de vista ético. Então, o detalhe não está na ferramenta. Por isso que eu digo que a rede social pode ser a, ou a B, ou a C. O detalhe está em como você usa a ferramenta. Né? Então, a caixinha de pergunta pode existir? Se ela for para tratar de assuntos genéricos, ok. Então, a caixinha de pergunta vem e fala, netos podem pagar a pensão alimentícia para avós? Um tema interessante. Ok, então vou lá e respondo aquilo, né? Se não é uma consulta específica, se não trata de um caso específico. Normalmente a resposta é depende, né? E aí a resposta é depende. Consulte o advogado de sua confiança. Exato, né? Professor Marco Antônio, veja só, nós estamos aqui a tratar do advogado, geralmente do jovem advogado, né, que se posiciona na rede social, porque o objetivo dele, de fato, de algum modo, é comunicar, posicionar sua imagem, criar conexão para atrair clientes. E quando estamos falando de nós, que somos muitos, os professores, que também estão, eventualmente, nas redes, muito mais com o interesse de ensinar, de transmitir conhecimento e informação, muitas vezes para esses próprios advogados. Qual é a linha que separa a comunicação
Não vou chamar nem de propaganda nem de publicidade. A comunicação do professor Tiago, professor Marco Antônio, professor Flávio Tartucci, professora Patrícia Vanzolini, do advogado Marco Antônio, do advogado Tiago. É interessante sua pergunta, né? O que o Código de Ética permite, o provimento diz, é que o advogado pode se manifestar na rede social sempre com um tom informativo, né? Então, se o professor vem e se manifesta com um tom informativo, está dentro desse contexto, né? No instante que o professor é professor e advogado, ele exerce as duas atividades e essa é a única exceção prevista no Código de Ética para divulgação conjunta de atividades. Não há outra. Então, se eu sou, por exemplo, advogado e contador, eu não posso fazer divulgação no mesmo perfil. Se eu sou advogado e médico, advogado e qualquer outra. Ex-juiz, ex-desembargador. Posso fazer. Agora, advogado e professor, posso fazer. E aí, no instante que eu falo com o professor e não descumpro aquelas normativas que nós estamos dizendo aqui, por exemplo, de responder consulta, porque, mas é um aluno que está tratando de uma consultoria, mas então não precisa ser público isso. Sim. Você pode responder de forma reservada, numa DM. Senão, a gente está falando de alguns conceitos como autopromoção, a gente está falando de um conceito de captação, e mesmo o professor. Quer dizer, não dá para se esconder atrás de um conceito de professor, que hoje, ao contrário do passado, hoje a pessoa pode se auto-intitular professor, quer dizer, a gente tem visto muitas pessoas vendendo cursos como ganhar 1 milhão no juizado especial civil em 6 meses. Que é o que a gente fala dos advogados. Eu chamo de advogados de método que a gente falou. Exato. E aí, quando você vai consultar, aquela pessoa não tem ações no juizado especial civil, mas vendeu o curso, né? E a internet permite isso, permite que pessoas que não saibam fazer aquilo vendam um curso de como fazer aquilo, né? E esses dias eu vi um meme muito curioso de um sujeito que chegou... No meme, ele tinha chegado no céu, né? Tinha morrido com um saxofone e Deus perguntou a ele: quanto tempo você levou para tocar esse saxofone? 20 anos para eu chegar onde eu cheguei. E Deus falou assim: e por que você vendeu um curso de aprender a tocar em 2 dias? Então, o juízo final, considerando ali como que você aprende a tocar em 20 anos e quer vender um curso de aprender a tocar em 2 dias. E esse memezinho tem um detalhe muito curioso, que é para nos colocar para pensar o que as pessoas querem, será o caminho ou o atalho? Porque se você quer o atalho, vai ter um montão de gente querendo te vender o atalho, Thiago. Muita gente. Eles não vão conseguir entregar. Mas tudo bem, eles vão ficar ricos. Você não, talvez, mas eles vão ficar ricos. E tá tudo bem. Quem quer comprar o atalho e não o caminho, tá tudo bem. Só não pode dizer que foi enganado. Né? Exato. É isso. Então tem gente comprando, porque temos uma onda de ex-juízes, ex-desembargadores que saem da magistratura e vêm para a advocacia para ensinar como que fazem captação disso, captação daquilo, como que fazem, E aí a pergunta é, mas qual a experiência como advogado? Você como usa a inteligência artificial? Exato. Agora tem vários desses. Exato. Qual a experiência como advogado você teve? Porque como juiz, ok, mas são posições distintas, desafios distintos, porque como juiz você tinha seus vencimentos depositados mensalmente, né? Como advogado você sai para matar um leão por dia. Então eu acho que essa dinâmica do professor, ela tem que ter esse cuidado de cumprir o regramento ético na condição de advogado também, porque a não ser que ele não seja advogado, ou não se apresente como advogado, e aí é outra circunstância, mas ele tem que ter esse cuidado para não cair, porque senão a gente está diante daquela publicidade que é indireta, publicidade subliminar, que vai cair no conceito de publicidade e que, de alguma forma, pode esbarrar no Código de Ética. E, aliás, Luciana, te interrompendo, foi por conta desses perfis que, em 2021, foi criada uma regra que hoje está meio torta no provimento 205, que é a regra da ostentação. Não está bem definido. É a regra torta do provimento, que ela falava muito menos para advogados e muito mais para os coaching jurídicos, os mentores jurídicos, mas que não ficou bem escrita e que hoje gera uma insegurança jurídica, porque hoje a gente vê um sujeito que, com o esforço da advocacia, conseguiu comprar um carro, que era o sonho dele, e que comprou um carro, que era um carro importado, que era um carro bonito, que ele postou foto, e a gente vê Tribunal de Ética considerando aquilo ostentação, mas não vê Tribunal de Ética considerando o sujeito que tem avião, frota de carros, mansões milionárias, sendo considerado ostentação. Adegas. Né? Exato. Então, precisamos chegar nesse meio do caminho, né, para acertar isso, e acho que esse é um grande desafio que esse grupo de trabalho vai ter para definir essa dinâmica da ostentação. Marco Antônio, ainda voltando, né, à evolução do marketing jurídico, né, a gente não podia panfletar.
né? Não pode até hoje. E eu considero o post patrocinado uma panfletagem virtual, que é você fornecer informações sobre si mesmo para um alcance para pessoas que você não conhece. Que eu acho que é o mesmo conceito de panfletagem. Então, virtualmente pode. Isso já quebrou um paradigma, eu considero, entendeu? Na publicidade do marketing jurídico. Só que a advocacia agora, que já se acostumou com essa parte, agora quer mais. Quer mais um naco de liberdade na publicidade. Nesses estudos que vocês estão fazendo lá no Conselho Federal, o que a gente pode esperar de novidade? O que vai ser mais concedido aí na questão do marketing jurídico? Olha, eu tenho conversado muito com os membros que estão nesse grupo de trabalho e a gente entendeu que não dá para a gente evoluir sem ouvir a advocacia. Essa foi uma unanimidade. A gente precisa ouvir a advocacia porque, às vezes, a gente está construindo uma normativa a partir dos nossos próprios princípios, do momento que a gente está de vida, da posição que a gente está na montanha. Tem gente na mesma montanha em posições diferentes, né? E isso vai ser interessante. Nós vamos preparar um questionário para replicar para a advocacia, para ouvir o que a advocacia pensa sobre esses assuntos. Porque eu fui surpreendido por alguns jovens advogados que me abordaram, dizendo, olha, não queremos tanta liberdade assim, ao contrário, a gente quer uma certa restrição. Isso me surpreendeu, porque eu tinha a impressão de que o jovem advogado queria uma liberdade maior e eu vi isso. E eu vi com relação a um tema específico, divulgação de resultados. Uma reunião do conselho, dos presidentes de conselhos seccionais de todo o país. Nessa reunião surgiu um projeto de liberar a divulgação de resultados. Hoje é proibido a divulgação de resultados pelo provimento 205. Nessa reunião surgiu esse projeto, e aí esse projeto entrou na pauta e se uniu junto nesse grupo de trabalho, na análise do grupo de trabalho. E eu ouvi muito da jovem advocacia, de alguns jovens advogados, dizendo, professor, isso para nós não é positivo, porque a gente talvez não tenha resultados ainda para divulgar. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quem garante que aquele resultado que é divulgado é o resultado verdadeiro? Quem garante que aquele alvará de soltura é verdadeiro? Quem garante que aquela sentença de procedência é verdadeira? Então, eu vou ter que expor os dados, e se eu expuser os dados, eu posso ferir a LGPD. E aí vai ter que ter um órgão que vai ficar fiscalizando se aquela sentença que eu postei de publicidade é verdadeira ou não é verdadeira? O processo, de certo modo, é público. O processo é público. Sim, sim. Alguns, né? Outros talvez reservados. A maior parte deles que é, inclusive, o que gera tantos golpes do falso advogado. Mas né, aí a ideia vamos ter que, na hora de fazer o resultado, vão ter que publicar o número do processo. Então, só suprime as partes e deixa o número do processo para poder ter um fator de verificação. Qual é a sua opinião pessoal? Pois é, eu vou dizer porque quem abriu a porteira de divulgação de resultado foi a medicina. Isso. Com antes e depois. Isso. Foi daí que veio a pressão para a advocacia também poder... Toda a razão. Toda a razão. Importante. Eu advogo muito nos conselhos de medicina, de odontologia. Que não podia. E eles eram muito rigorosos com isso. E trouxeram na última resolução do Conselho Federal de Medicina, acerca desse tema, a possibilidade do antes e depois, desde que autorizado pelo cliente, desde que divulgado os dados relevantes. Então, tem que ter uma regulamentação desses resultados. Né? Qual foi o procedimento adotado, alguma coisa Exato. Assim, né? Tem Exatamente. que trazer posição científica, procedimento adotado, autorização do cliente, tudo isso. E tem funcionado ali, né, com alguns processos, uns aqui, outros ali. Eu acho que isso vem para o direito. A minha opinião é assim, eu não sou contra a divulgação de resultados. Eu acho que pode acontecer e talvez, toda vez que ela tiver uma finalidade pedagógica, ela fica ainda mais interessante. Então, se eu divulgar, olha, fiz uma sustentação oral hoje e consegui que fosse reconhecida a prescrição. A prescrição funciona da seguinte maneira, plá, 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 plá. Pronto. Porque isso inspira. Isso inspira. Isso ensina os demais a conseguirem, talvez, os mesmos resultados. Aplicação da lei, no caso concreto, né? Quando se divulga um resultado, exatamente da forma como o professor Marco Antônio trouxe como exemplo, você está ensinando um outro advogado que talvez não tivesse aquela informação e, ao tê-la, consegue obter o mesmo resultado. Eu vou dar um exemplo prático, professor, do dia a dia. Hipoteca judiciária. Pouquíssimas pessoas conhecem, poucos advogados conhecem o Instituto da Hipoteca Judiciária. É legalmente previsto, expressamente previsto, 495 do Código de Processo Civil. Você recebeu uma sentença, aqui vamos fazer uma divulgação, então. Recebeu uma sentença, a outra parte apelou, mas você já tem uma sentença. Se o devedor tem imóvel,
e é pública a pesquisa de imóvel, registra Registra. aquela sentença no imóvel, porque aquilo vai garantir o recebimento dos honorários depois, evidentemente, se o trânsito em julgado mantiver. Poucos advogados conhecem a hipoteca judiciária. Pouco se fala dela na faculdade. E ela é importante. Então, eventualmente, uma postagem que divulgue um resultado a partir da informação parece-me que é válido. Professor, para nós encerrarmos essa parte inicial aqui da publicidade inicial, porque temos vários outros assuntos. Frases inesquecíveis que o senhor disse. Você quer ser conhecido ou reconhecido? Você quer ser um advogado influente ou um influenciador advogado? Eu não esquecerei. Quando os meus alunos me perguntam, professor, o que fazer no 6º ano, né? Eu sempre digo o seguinte: se faça conhecido como advogado em qualquer lugar em que você esteja, né? Então, faça com que as pessoas na academia, no inglês, no boteco, no restaurante, na vizinhança, vejam que você é um advogado. E mais do que isso, que você é um advogado eventualmente capaz de resolver o problema. Mas mesmo com bons conselhos e com mídia, nós ouvimos da jovem advocacia, de um modo geral, nós professores, nós OAB, acho que a Luciana e a Júlia aqui confirmam, muitos advogados, eles têm as seguintes reclamações, jovens, sobretudo. Eu não sou de família de juristas, eu não tenho sobrenome, eu não tenho contato, eu não tenho dinheiro, eu não consigo montar um escritório, eu já comecei em franca desvantagem. E aí, para encerrarmos esse bloco, qual que é o conselho verdadeiro que o professor Marco Antônio, que para além de ser um grande professor, entende tudo de ética, daria para esse advogado que quer se destacar, que quer começar na profissão e que tem todas essas reclamações? Thiago, conselho é uma coisa complicada. Se fosse bom, a gente vendia. Vendia. Né? Mas eu posso dizer o seguinte, como é que eu encarei isso? Porque eu venho de uma família que também não tem advogados. Né? Eu não inspirei nenhum advogado para me tornar advogado. Meu pai é do comércio, minha mãe também trabalhava no comércio juntos, eu fui office boy, enfim, trabalhei em padaria, tive outras, mas optei pelo direito e logo percebi que, e um colega que era advogado me disse isso, falou, vai até o fórum, coloca lá no fórum, naquela época a gente ia no fórum, tinha a sala do advogado, né, a gente visitava, coloca lá um papelzinho escrito no fórum com seu telefone para fazer um estágio. Eu estava no primeiro ano de direito, falei, mas alguém vai contratar um estagiário no primeiro semestre? Sim, vai contratar. Fui contratado, durante muito tempo eu achava que era estagiário, mas na verdade eu era um office boy. E tá tudo bem, porque eu achando que eu era estagiário, eu conseguia transformar aquela atividade num estágio. Então eu aprendia, à medida que eu carregava o processo de um lado para o outro, eu lia o processo. Eu podia simplesmente carregá-lo e devolvê-lo. Preenchia a guia também. Eu preenchia a guia, eu fazia essas coisas que todo mundo precisa saber como faz, e eu tive essa oportunidade. Isso me permitiu, sendo estagiário desde o começo, chegar no 5º ano já pronto para advogar. Eu também fui conquistar a minha clientela. E você disse um ponto que eu considero mais importante. A gente precisa se apresentar como advogado na nossa micro-sociedade, porque a nossa micro-sociedade é que vai nos contratar. Não é a macro-sociedade. Eu não vou, no ano 1 de advocacia, ser contratado para ser advogado do Banco Itaú. Não vai. Não vou. No ano 1 de advocacia é muito Exatamente como nós não gostamos de ser atendidos por médicos recém-formados. Exato. E é natural. É isso. E faz parte do processo. Faz parte a gente precisa amadurecer para chegar nessa situação. O cabelo branco conta muito, não é? Ou a ausência dele. Ou a ausência. Então, eu penso que quem está começando tem que pensar o seguinte. Eu preciso advogar para a minha micro-sociedade, para as pessoas que estão próximas, porque elas vão falar de mim. O melhor marketing ainda é a indicação. Os parentes. Né? O melhor marketing ainda é a indicação. O melhor marketing ainda é o boca a boca para eu conseguir crescer e conquistar a minha advocacia a partir dali. Então, esse é um ponto que eu considero muito importante, mesmo que você não tenha ninguém na família que seja advogado. Eu acho que tem que começar por aí e não considerar que você é um perdedor. Ao contrário, eu acho que há grandes escritórios que prestam relevante serviço de advocacia, mas que não conseguem ouvir bem o cliente. E são grandes escritórios. E se você montar um pequeno escritório, onde você consiga ouvir o seu cliente, onde você consiga ser proativo, onde antes de publicar, você já liga para o seu cliente para contar o que aconteceu. E eu ouço cases desse. Em cada lugar que eu vou visitar,
Tem uma aluna que eu nunca vou esquecer, que ela me disse o seguinte: professor, eu advogo na área previdenciária. O meu diferencial foi o seguinte: eu pegava o meu cliente na casa dele e levava de carro até lá o INSS, para ele assinar o negócio, trazia de carro. E aquilo começou a ficar uma onda, todo mundo comentando sobre aquilo. Professor, hoje eu tenho um escritório, a gente tem 6 carros no escritório para fazer esse trabalho. Os meus colegas agora começaram a copiar. A grande sacada está em como você atende. A experiência que você entrega é mais importante do que o tamanho do escritório que você tem, do que a estrutura que você tem. Talvez nem precise de uma estrutura gigantesca hoje, os escritórios são digitais. O que precisa é ouvir, estar disposto a ouvir e estudar, para que você possa dar a melhor solução jurídica para o seu cliente. Vou traduzir o conselho do professor Marco Antônio. Jovem advogado, entregue experiência. Munaro, agora eu vou fazer uma conexão com o assunto que a gente falou lá no começo. No Brasil, a gente não tem uma publicidade agressiva como nos Estados Unidos, porque no Brasil nós temos uma coisa que lá não tem, que se chama reserva de mercado. Por mais advogados que a gente tem reserva de mercado. Você não consegue fazer nada no judiciário senão através de advogado. Mesmo no juizado, você entra com ação, menos de 20 salários mínimos, vai para uma segunda instância, já precisa de advogado. Às vezes a pessoa não consegue nem dar continuidade na primeira instância mesmo. Na hora de responder uma defesa que vem da empresa, já não consegue. Nós temos o extrajudicial, você não consegue fazer quase nada, mesmo no extrajudicial sem advogado. Então, nós temos reserva de mercado. A gente não precisa dessa publicidade agressiva. A gente não precisa mercantilizar a profissão. Se trabalhar direitinho, certinho, com honestidade, com prestação de contas, né? Com atenciosidade, você vai conseguir fazer a sua carteira, você vai conseguir fazer a sua clientela, não tem necessidade. Eu vejo que a minha geração e até as mais novas, a gente tem uma necessidade de chegar muito rápido em um lugar que ainda não é o tempo. Então, eu acho que é isso. Bem falado, essa... Não é nenhuma ambição, eu acho que é uma ansiedade. Desespero, não é um desespero de estar ali. E como se eu não estiver ali, eu não sou bom, entendeu? E então, às vezes isso é fruto do Instagram, que mostra... As pessoas só postam no Instagram as coisas positivas, sim, né? Então, a grama do vizinho... O improcedente ninguém posta. Ninguém posta. O boleto ninguém posta, né? Às vezes a grama está verde, mas ela não é verdadeira, ela é sintética. Sim. Agora vamos falar do professor Marco Antônio nesse desafio do Conselho Federal da OAB? Como tem sido, professor, a experiência, as questões relacionadas ao papel que o senhor está exercendo, as diretrizes para o uso da inteligência artificial? Fala disso um pouquinho para nós. É muito legal. Eu acho que nessa dinâmica do sistema OAB, o Conselho Federal era um órgão que eu ainda não tinha experiência. Né? Via, acompanhava, estava lá, acompanhava. Mas de fato, pensar a advocacia de forma estratégica. O que se decide no Conselho Federal está pensando na advocacia como um todo. E é um órgão muito plural. Lá nós temos todo é um tipo Senado. de advogado. É um Senado. Né? Então, nós temos o advogado que pensa numa área X, na área Y, um advogado que já está muito bem posicionado, advogado que está no começo de carreira. A gente tem todos os perfis de advogado. Isso também é muito rico. Né? Eu tenho aprendido muito no Conselho Federal. Muito. O ambiente é bom. Muito bom. É enriquecedor. Muito, muito. Eu tenho aprendido muito e tenho entendido que a dinâmica da advocacia discutida do ponto de vista institucional é muito importante. Também tenho aprendido que alguns assuntos são relevantes demais para que a gente trate-os de maneira midiática. Então, às vezes, se posicionar contra um determinado juiz, um determinado ministro, tem que ser feito de uma forma muito pontual, de uma forma muito inteligente e técnica, e não necessariamente de forma midiática, porque o resultado pode ser catastrófico, não só para a advocacia, mas não só para aquele advogado, mas para toda a advocacia. Então, há uma estratégia política para as coisas acontecerem. Então, é uma coisa que eu aprendo muito também, que você precisa... às vezes você está certo, às vezes você tem razão no mérito, e o problema não é o quê, é o como. E isso eu tenho entendido que o como é tão importante quanto o quê. Porque às vezes o quê é relevante, mas se você não fizer da maneira correta, se o como estiver errado, você corre o risco de ter um prejuízo. Então, uma experiência incrível. Nossa bancada é formada por ilustres pessoas, então Silvia ensina muito. A gente se dividiu por assuntos ali, né? Então, aprendo sempre com o Tartucci. A Patrícia, excelente penalista, toda uma experiência nessa área.
Hélio, um constitucionalista de primeira, Silvinha, direitos humanos, Uma grande incrível, referência. Johnny na área trabalhista. Então, cada uma das pessoas ali tem alguma coisa para trazer para o grupo e que interage com os outros grupos. Então, assim, para mim, a gente está completando 6 meses agora, parece 3 anos. São reuniões mensais. São reuniões mensais, reuniões periódicas mensais do Conselho Pleno, também reuniões mensais das câmaras julgadoras, mas fora isso a gente tem outras reuniões extraordinárias que envolvem as comissões, né? Também estou numa comissão do Conselho Federal hoje, então reuniões das comissões, então bastante trabalho. E as pessoas não acreditam, Luciana, mas é um trabalho absolutamente gratuito. Voluntário. Sem remuneração. Não ganho nada por isso. E as E pessoas é tanta até Não, a pagam. gente gasta, responsabilidade. a gente gasta. As A pessoas- gente Mas pensa, a gente repensa, gosta. meu Deus, eu vou dar É. essa decisão. Deixa eu ler de novo mais uma vez aqui verdade. para ver se é isso mesmo. É É, verdade. muita responsabilidade. Muita E, responsabilidade. e, professor, uma das coisas que eu vi recentemente, teve uma discussão grande sobre a possibilidade, né, do advogado gravar e não gravar as audiências. Eu queria saber o que o conselho anda fazendo e pensando sobre isso, principalmente porque, no meu ponto de vista, acaba sendo uma forma do advogado, às vezes, garantir que não teve uma prerrogativa violada ou comprovar que teve uma prerrogativa violada. Na verdade, é isso mesmo, Júlia. A dinâmica é essa mesmo. O CPC traz essa garantia para que a gente possa ter aquela audiência gravada como meio de prova. Uhum. É para isso que serve, é por isso que o CPC traz como garantia e que se aplica a todas as outras áreas. Não tem discussão quanto a isso. E pode gravar independentemente de requerimento. Independentemente de requerimento. Lógico, o advogado tem que tomar alguns cuidados. A primeira coisa é entender por que ele está gravando aquilo. A gravação é para servir como meio de prova. Uhum. Se o processo for sigiloso ou estiver sob segredo de justiça, o advogado tem que ter um cuidado redobrado. Se o advogado, além de gravar imagem, gravar áudio de terceiros também tem que ter um cuidado redobrado. A gravação não está prevista no CPC para ser utilizada em redes sociais, com o fim de criar a espetacularização da audiência. Sim. Não é essa a finalidade. Talvez esteja aí o grande problema da gravação e não na gravação em si. Quando eu gravo para mostrar, olha que sustentação oral fantástica que eu fiz, e aí eu briguei com o juiz, e aí o juiz cala a boca, e dei voz de prisão, tudo. Aquilo é um espetáculo da audiência. E aquele espetáculo da audiência, ninguém ganha com aquilo. Né? Você pode ter algumas curtidas a mais, alguns likes a mais, mas ninguém ganha com aquilo. Né? Então, o cuidado está na forma de utilizar. E a gente, às vezes, perde bons direitos porque não os utiliza de forma correta, né? Então, minha mãe e meu pai falavam isso no processo de educação. Olha, eu vou te dar uma chance. Se você não fizer direitinho, você vai perder a próxima. Então, a gente perde boas oportunidades porque não utilizou de maneira correta. Usar como espetáculo me parece bastante arriscado. Em algumas hipóteses, até me parece risco de infração e faz com que a gente enfraqueça um instrumento muito rico que deve ser utilizado para a gente fazer prova no processo. Né? Garante direitos, né? Exato. A verdade é que a gravação de audiências já tem causado um efeito preventivo nos magistrados, promotores, para que eles saibam que as atitudes deles também estão sendo, né, ali gravadas, podem ser comprovadas, caso haja algum abuso de autoridade. Exato. Né? Eu penso que todas as partes do processo, o juiz tem direito, o promotor tem direito, até para que o advogado também, se tiver agido de forma incorreta... Sim, é que nem câmera Sim. de policial, igual né? câmera de Para os policial. bons é ótimo. É isso. Para quem, né, comete alguma Eu penso da infração... mesma forma. Marco Antônio, tem uma novidade nas resoluções aí da OAB, que é o julgamento de procedimentos éticos com perspectiva de gênero. Tá meio difícil de entender isso. Vamos tentar explicar a gente aí para tem quem está nos orgulho ouvindo do que se trata isso. A gente tem um orgulho gigante dessa temática. Ela foi uma temática desenvolvida dentro do Conselho Federal. A relatora desse processo foi a conselheira federal à época, Daniela Libório, que é de São Paulo, conselheira federal para São Paulo, foi conselheira federal para São Paulo, hoje diretora da nossa ESA, da Escola Superior da Advocacia, professora Daniela Libório, que fez o voto nesse sentido, de entender, e ele começou com perspectiva de gênero e ele avançou para a perspectiva de raça também, né? Toda a dinâmica da perspectiva de gênero e raça vem do CNJ, nos processos em geral, toda vez que a gente entende que tem alguém em desvantagem por conta do gênero ou por conta da raça. Né? Então, uma mulher está sendo prejudicada no processo por ser mulher.
Um negro está sendo prejudicado por ser negro, um pardo por ser pardo, e daí por diante, né? Um amarelo por ser amarelo. Então, qualquer gênero, raça, etnia, né? Então, a ideia é estabelecer um tratamento isonômico, e que o gênero, ou a raça, ou a etnia, não faça com que a pessoa tenha um prejuízo no julgamento da sua causa. Essa é a ideia. E que causas que tenham perspectiva de gênero, raça ou etnia tenham uma celeridade processual, né? Então, quando a gente nota, por exemplo, processos que envolvem violência contra a mulher, esses processos podem ser ou requerido pela parte ou declarado de ofício pelo próprio julgador, um processo com julgamento com perspectiva de gênero, de raça. Inclusive é verbal, professor, porque é o que é mais comum, né? Acontece, né? E ele tem um andamento acelerado, ele ganha um rótulo diferenciado no sistema, e ele tem um andamento acelerado para que a gente não tenha. Seria que nem no TJ tem aquela marcação de idoso. É isso. É uma prioridade para julgamento. Tem uma marcação. É uma prioridade para julgamento. Professor, dentro dessa perspectiva, eu vou trazer mais um dado que me parece importante. Certamente, quando eu, o senhor e a Luciana nascemos, a Júlia não, que é bem mais jovenzinha que a gente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o nosso, não havia nenhuma juíza mulher de primeiro grau. O primeiro concurso que admitiu o ingresso de uma juíza mulher aqui em São Paulo foi em 1981. Eu já tinha 1 ano, vou fazer 45 agora. A primeira vez que uma mulher chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo foi em 1997, pelo 5º Constitucional do Ministério Público, e a segunda mulher pelo 5º Constitucional da Advocacia. Eu consultei o anuário do Tribunal de Justiça de 2025. Hoje, ainda aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, só 17% dos 360 desembargadores e 89 juízes definitivos ali em segundo grau são mulheres. Um único negro. Um único desembargador que se declara negro e 6 ou 7 que se declaram pardos. Nós estamos em 2025. O Tribunal de Justiça de São Paulo nunca teve uma mulher ocupando um cargo nos órgãos de cúpula. Nunca teve. Presidência de sessão, vice-presidência, corregedoria, que seja. 2025. Como o senhor enxerga os movimentos da OAB, tanto para as cotas, né, de paridade de gênero e raça para as eleições, mas, sobretudo, como que o senhor vê o papel do 5º Constitucional nessa oxigenação dos tribunais, não apenas de São Paulo, mas do país todo? Eu acho que esse é o papel da OAB. O papel da OAB é a oxigenação. E a oxigenação de forma de pensar, forma de agir, de pluralidade, de perfis, de pensamentos, de ideologia. É isso. Né? O 5º serve para isso, esse né? É o papel do 5º Constitucional. O papel do 5º Constitucional é exatamente esse. Eu penso que São Paulo saiu na frente com essa questão. Quando a presidente Patrícia Mazzolini assumiu esse compromisso também de ter nas listas do 5º Constitucional paridade, né, de gênero e cota racial. Né? E isso é necessário. É necessário porque nós temos mais da metade da advocacia formada por mulheres. Né? E nós temos uma correção histórica a ser feita com relação aos negros. E é por conta disso que é necessária uma cota. Né? Muita gente me fala, mas também deveríamos ter cota para o indígena. Ok, a gente pode discutir outras correções históricas. Não vejo nenhum problema, mas a gente está fazendo por parte, e essa é uma das partes. Então, eu acho que, por exemplo, tem funcionado. Aqui em São Paulo, as últimas 4 nomeações de 5º Constitucional foram de mulheres. Ainda precisamos emplacar um negro ou uma negra, e dentro desse conceito, um preto ou um pardo, para
o quinto constitucional do tribunal. E acho que isso também vai fazer com que o próprio tribunal reveja a sua posição, né? No sentido de contemplar perfis plurais. Vai ter que ser pela OAB, viu? Porque politicamente as indicações não estão ajudando, né? E a Tem que gente ser até pela OAB, o papel da OAB é esse. Esse é o papel da OAB. E a Esse é o gente até papel da OAB. comentou no programa anterior sobre... Foi um caso que foi mencionado sobre um vazamento de fotos por um ex-marido, né? Me chamou muita atenção no julgamento que a gente acompanhou que não tinha nenhuma mulher participando. Então, até a gente discutiu ali, era um pedido de indenização em razão do vazamento de fotos íntimas. E chegar no tribunal e você olhar, eu como mulher olhar e ver que não tem nenhuma mulher que talvez entenderia a minha situação. É muito frustrante, né? E aí eu faço uma menção a tribunais que têm a presença de mulheres. E o quanto isso é rico, por exemplo, nos julgamentos no STJ. Né? Sim. O quanto a ministra Nancy Andrighi enriquece a sessão com a visão que ela traz. Seja positiva ou negativa com relação à tese que eu defenda, não importa. Mas a forma como ela traz o ponto de vista é uma outra dinâmica de olhar. Né? E aí eu repito, as pessoas estão na mesma montanha, só que em posições diferentes. E a gente precisa ouvir essas posições diferentes. Ouvir, por exemplo, no STF, a fala da ministra Carmen Lúcia. Sempre. É ouvir a fala. Ontem estivemos com a ministra Ellen Grace, dizer para ela, ministra, a senhora faz falta no STF. Né? Por quê? Porque traz uma dinâmica diferente, um outro jeito de enxergar, e faz com que a gente também vá se tornando cada vez mais suscetível às diferenças, porque o que tem acontecido no país, Thiago, e nós como educadores temos um papel importante nisso, é que as pessoas não têm tolerado diferenças. E as diferenças nos enriquecem muito, elas fazem com que a gente cresça. Se eu tiver cercado de pessoas que pensam igual a mim, eu não vou crescer. Eu preciso ouvir posições diferentes, ainda que eu discorde delas. É o que eu chamo de provocação. Nós precisamos ser provocados e provocados no bom sentido. E, sobretudo, nos julgamentos. Eu queria... o senhor falou da ministra Nancy Andrighi, que é uma grande referência. A ministra Daniela Teixeira está fazendo esse papel Excelente brilhantemente também. Ela é um orgulho da advocacia. É um orgulho. É um orgulho saber que a ministra Daniela Teixeira chegou ao Superior Tribunal de Justiça pelas mãos da OAB. Pelas mãos da OAB. Eu disse isso para ela, que toda vez que eu ouço ela falar, eu falo, que coisa boa. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu gostaria de conhecê-la. Fica o convite, ministra Daniela Teixeira, para vir aqui no nosso podcast, porque ela é uma luz. Ministra Daniela Teixeira é uma luz. E aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós também temos essas desembargadoras. Tantas que vieram pelo quinto, mas também posso citar vários nomes. Desembargadora Luciana, que é lá da nossa região, formada na nossa faculdade, lá de Bauru, da IT, desembargadora Luciana de Almeida Prado Bresciani, que integra, inclusive, o Conselho Pleno, né, aqui do TJ de São Paulo. Ela é uma desembargadora que, quando você está numa sessão, todos param para ouvi-la. Todos param para ouvi-la, porque ela é de uma serenidade, de uma tranquilidade, inclusive todos os outros desembargadores homens. E é muito bacana, eu gosto muito de ver. E vou aproveitar que você está falando disso para falar de uma desembargadora do TJ de São Paulo, que serviu de inspiração enquanto profissional da área jurídica para mim, né? Por ser minha prima, que é a desembargadora Ivana Davi, que é da área criminal, e que é uma desembargadora, atuou sempre na área criminal, foi diretora do DIPO, Departamento de Inquérito Policial, juíza de várias criminais, com quem fiz estágio em alguns momentos da minha vida, e que me inspira muito na condução da vida e da postura enquanto desembargador. Então, posso ajudar aqui? Sigam o desembargador Ivana Davi nas redes sociais, porque ela tem muito a dizer. Professor, eu fiz uma única sustentação oral na minha vida na área criminal, que era uma questão envolvendo a nossa micro-sociedade, e desembargadora Ivana Davi eu não a conhecia, porque de fato não atuo na área criminal, e ela era ela não era da turma julgadora, mas ela era presidente da turma, e eu fiquei admirado com a postura dela. E aí eu falei, eu quero saber quem é ela, né? Aí descobri o nome, e aí eu comecei a segui-la nas redes sociais, ela está sempre dando entrevista, sempre requisitada. Desembargadora Ivana Davi, não sabia que era parente do senhor, mas ela é uma mulher que vale a pena ser seguida, porque de fato ela tem muito a dizer. É uma inspiração.
É uma inspiração, sem dúvida nenhuma. Me faz até gostar um pouquinho do penal. Mas vamos falar... Mas passa rápido, Passa né? rápido, passa rápido. Mas não, a informação a gente gosta de todas as áreas. Quem gosta de direito, Lu, gosta de tudo, É viu? verdade. Eu queria fazer só um gancho. Você falou um pouco sobre a questão da sustentação oral, que é uma das coisas que está em alta, né? Eu até não sei se era sobre isso que você ia perguntar, Thiago. Mas eu queria saber do Conselho Federal como que tá, né? Essa luta aí para garantir que a voz do advogado seja ouvida ainda nos nossos tribunais. Olha, Júlia, eu fico muito impactado com essa questão, porque eu entendo que o sistema de justiça está sobrecarregado. Eu entendo que há muitos processos, eu entendo a questão da litigiosidade, eu entendo tudo isso. Mas eu não consigo entender que queiram tirar a voz do advogado, né? E não consigo entender que quem foi advogado no passado e hoje exerce posição de julgador queira tirar a voz do advogado. Eu não consigo entender. E me incomoda muito o fato da gente estar lutando hoje para aprovar uma PEC que inclua no artigo 133 da Constituição Federal a regra de que a sustentação oral deve ser obrigatória. Porque me parece dizer Implícito. o óbvio. Não Me tá parece dizer implícito, o né? óbvio. Aí a gente tem lá no artigo 7 um parágrafo que diz, olha, sustentação obrigatória em tal circunstância. Aí esses dias eu vi um vídeo de uma presidente de turma, acho que de um tribunal do trabalho, se não me falha a memória, dizendo, doutor, nessa hipótese não está prevista lá. Então o senhor tem que trazer uma colinha para o senhor saber, além de indeferir a palavra do advogado, ainda debocha da possibilidade de fala. Faz um mapinha. Faz um mapinha para o senhor saber quando pode, quando não pode falar. Eu não consigo entender, mas porque nós temos muitos processos. Ok, mas a culpa não é do advogado. A culpa não é do advogado. E quando o advogado fala em sustentação oral, ele não fala sobre ele. Ele fala sobre um direito do cidadão. Ele fala sobre um direito de alguém que está buscando a justiça. Então, a sustentação oral é uma prerrogativa. Precisa ser exercida. É bem verdade que ela precisa ser melhorada. Nem todo mundo está muito bem preparado para fazê-la. Mas, às vezes, também se aprende fazendo. Quem for fazer sustentação oral tem que se preparar. E agora, o que eu posso dizer, Luciana, que atua no Tribunal de Ética também, pode dar o parecer dela, é assim, nas câmaras onde atuei, e hoje no Conselho Federal, os processos com sustentação oral, eles têm uma atenção especial por parte do julgador. É verdade. Uma atenção especial. Por quê? Porque você para ouvir o colega, você considera coisa que não considerou. Eu já tirei processo de pauta Você que eu se relatei. enxerga Você no se enxerga colega, no colega. Então, é fundamental a sustentação oral. Fundamental. Ela é importante para a advocacia, ela é importante para o Estado Democrático de Direito, ela é importante até para o próprio judiciário, porque ela ajuda numa melhor decisão. Ela está dentro daquele contexto que a Constituição diz que nós somos administradores da justiça. É isso. A sustentação oral, para mim, é esse exercício. Então, não dá para Marco discutir. Antônio, a gente está muito preocupado, porque a sustentação oral virtual, se ela for retirada, ela vai prejudicar principalmente os advogados do interior paulista. Não tenho dúvida. Sim. Porque vocês aqui ainda locados na capital, ainda têm uma certa facilidade de vir ao tribunal. Para nós, é uma questão que sempre nos foi relegado por questões de que exatamente não existiam esses instrumentos. Agora, nos tirar isso... Não tenho E parece que é uma coisa apenas colocada para inviabilizar, né? É só apenas para isso. É uma luta Uma retaliação, É praticamente um preconceito contra a advocacia do interior. É uma luta que a OAB São Paulo precisa comprar, acho que está comprando. E a gente confia na gestão. Eu penso em 3 modelos, né? O modelo presencial, e o advogado consegue fazer a avaliação entre o modelo presencial e o modelo remoto. Ele consegue fazer avaliação nisso. E essa avaliação, ela passa por alguns elementos. Ela passa pela avaliação, inclusive, da condição do cliente. O cliente pode falar assim, não tenho condições de pedir que o senhor vá a Brasília, pedir que o senhor vá à capital. O cliente pode não ter essa condição financeira. E aí o advogado pode fazer ela de forma remota, né? E o terceiro modelo, que é o que a gente não pode admitir, que é a gravada, né? A sustentação oral gravada não existe. Sustentação gravada não é sustentação. Vídeo não é sustentação oral. Porque se não temos a garantia nem de que somos lidos, quanto mais de que seremos ouvidos numa Mas sustentação isso é unânime gravada. no conselho, esse pensamento, né? Não, sim. A gente o tempo todo discute nos isso, alivia. entende isso. Entende que a sustentação oral remota, ela favorece, inclusive, às vezes, o próprio tribunal. De maneira que o tribunal consegue dar vazão a mais processos. Então, a gente entende que a sustentação remota, né, não a gravada, remota, deve permanecer. E o advogado faz aí uma avaliação se a presencial é melhor no caso dele, se a remota é melhor no caso dele, e consegue fazer o exercício.
de forma plena. Professor Marco Antônio, o senhor sabe que nós seríamos capazes de ficar aqui por horas e horas e horas e horas, e aí seríamos aqueles podcasts de 5, 6 horas. Exatamente. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, porque Marco Antônio conselheiro federal, Marco Antônio advogado, mas o Marco Antônio estrelado é o Marco Antônio professor. Não que os outros não sejam, mas talvez seja, né, a figura em que o senhor... Em que as Que pessoas... arrasta multidões Isso, ali, né? Exatamente, né? Falou tudo, Júlia. A figura que arrasta multidões é a figura do Marco Antônio professor. Em que momento o senhor disse, eu vou ser professor? E em que momento a sua consciência disse, eu sou um professor? Olha, essa história daria um podcast, mas eu vou resumi-la. Desde muito cedo eu percebi que eu seria professor, mas eu não tinha consciência do que era aquilo, né? E quando eu falo muito cedo, eu estou te dizendo aí talvez 6, 7 anos de idade, tá? Eu sou o mais velho de 4 irmãos, né? E aí, quando muito jovem, eu admirava muito a figura dos meus professores e professoras. Então, eu comecei a dar aulas em casa, com 6 ou 7 anos de casa, 6 ou 7 anos de idade, para alunos imaginários. Então, eu tinha alunos imaginários. O senhor não obrigava seus primos e seus irmãos a assistirem suas aulas? Alguns dos meus irmãos foram obrigados. Alguns dos meus irmãos têm esse trauma. Mas quando eles fugiam, meus alunos eram imaginários. Mas era uma coisa que minha mãe chegou a pensar em algum momento, Luciano, falei, é patológico isso, preciso olhar se não tem um problema. Porque eu gostava tanto dessa atividade que eu comprava. Naquela época, os professores usavam uma coisa chamada diário de classe, né? Eu ia na papelaria, comprava aquele diário de classe, eu tinha os alunos escritos ali. No diário de classe, eu fazia chamada para os alunos. Corrigia a prova. Corrigia a prova que eu mesmo fazia. Então, ali eu também desenvolvi uma habilidade que depois eu fui estudar, que a neurociência diz, que é a melhor forma de você aprender um conteúdo quando você ensina. Então, o conteúdo que eu tinha aprendido com o meu professor na aula, que no dia seguinte eu ensinava com meus alunos imaginários, eu fazia a prova com ele, eu corrigia ele e fazia com que eu me tornasse um bom aluno e eu tirava uma boa nota, porque eu já tinha testado aquele conteúdo antes, né? E minha mãe disse que naquela época eu já tinha uma visão do ensino à distância. Eu não sabia que era a distância tão longa, porque eu não conhecia os alunos, mas era... E aí, a partir daquilo, eu falei, quero ser professor, mas não sei como que eu vou enquadrar isso na minha vida. Quando eu fui, na minha época de colegial, eu optei por ir para o magistério, fazer magistério. Tinha curso de magistério. E aí foi curioso, porque eu fui para fazer magistério numa escola, eu era o único homem da sala. Tinha 60 mulheres, eu era o único homem. Mas eu percebi que a preparação daquele curso de magistério não me daria base para eu fazer uma faculdade. Então, eu ali mudei, né? Saí do magistério, eu falei, não é aqui. Mas quando eu tinha um trabalho para o São Paulo. Mas eu morei na infância, morei até os 15 anos em Atibaia. E aí fui percebendo o seguinte, quando eu tinha um trabalho para apresentar, eu gostava de apresentar, mas eu sempre fui muito tímido. Mas eu gostava de apresentar o trabalho, eu tinha facilidade então eu percebia que tinha essa dinâmica ali de vida. Bom, no quinto ano de pode ser um dom. No quinto ano de faculdade, eu saí do escritório que eu estava, né, onde eu fiquei toda a graduação, e passei a ser sócio de uma colega que era advogada e professora. Então eu dizia para ela o seguinte, deixa que eu monte suas provas, deixa que eu corrija suas provas, e papapá, tinha toda aquela coisa de estar ali ajudando. E um dia ela voltou, deu aula de manhã pela manhã, voltou, fomos almoçar, e ela falou o seguinte, e quem está nos assistindo aqui, presta atenção, porque a oportunidade está na dificuldade. A oportunidade não está nas coisas fáceis. Ela voltou e disse o seguinte, Marcos, você não acredita. Era o mês de maio e ela falou o seguinte, até hoje não acharam um professor de direito romano para as turmas de primeiro ano. E o coordenador, que era muito amigo dela, estudou com ela na graduação, falou que o coordenador está desesperado que não acha professor de direito romano. E eu estava almoçando, quando ela terminou de falar aquilo, eu falei, fala para ele que eu dou essa disciplina. Ela olhou e falou, mas você estudou isso? Eu falei, não, mas eu estudo. Fala para ele que eu dou essa disciplina. Ela falou, será? Eu falei, confia em mim. Direito romano. Confia em mim. Fala para ele que eu dou essa disciplina. Eu falei, não, confiar em você eu confio, mas é muito arriscado. Fala para ele. E eu quero agradecer aqui a Carmen, minha querida amiga, sócia, naquela época, que ligou para o coordenador. Ela falou, o meu sócio falou que dá essa disciplina, mas ele nunca deu aula. Vem para cá. Ele falou, vem para cá agora. A gente terminou o almoço, fomos para lá. Eu sentei com o coordenador, ele falou, são 2 turmas de primeiro ano. Se você não me der nenhum trabalho, já está valendo. Entra lá e não me dá trabalho, pelo amor de Deus. Essas turmas estão desesperadas, estão sem professor, faculdade privada, sem professor. E aí eu falei, só preciso te contar uma coisa.
Era maio, eu tinha prestado exame de ordem em dezembro. Falei, eu ainda não tenho carteira da OAB, mas eu já passei no exame. Ele falou, não fale nada para ninguém, fale o mínimo possível. Então, as diretrizes dele... Jovenzinho, 23 anos. 23 anos. Isso era uma terça-feira, eu estudei para dar aula na outra segunda. Então, eu fiquei estudando todos esses dias, comprei 2 livros, um do José Cretella e um do Thomas Mark. Montei as minhas aulas de direito romano e eu sabia tudo que eu queria fazer e o que eu não queria. Eu não queria ser um professor chato, não queria ser um professor enfadonho, e eu queria transformar aquilo tudo. Quando eu olhei o direito romano, que eu não tinha estudado mesmo, né, e olhei aquilo, eu falei, putz, isso aqui é a base do direito civil. Interessante. Então eu vou trazer isso nessa dinâmica e tal. E fui dar aula, e aí comecei dando aula de direito romano numa universidade, né, com 2 turmas, e no semestre seguinte passei para 11 turmas. No ano seguinte que eu entrei, eu tinha 17 turmas. Né? Um ano e meio depois, eu virei coordenador daquele campus. Então, o que ninguém queria, que era pegar aquela disciplina de direito romano que era chata... Aquele abacaxi. Mas isso foi para outras disciplinas também. Eu fiquei em direito romano. Só direito romano? Eu fiquei em direito romano porque eu comecei a gostar muito e percebi que aquilo era uma coisa que as pessoas não gostavam, que eu gostava, que dava muito certo. E aí eu usava todas as metodologias possíveis. Naquela época a gente tinha o filme O Gladiador 1, e eu passava o filme do Gladiador e explicava para os alunos cada gesto Ele deveria colocar fofoquinhas romanas. Professor, olha, chegamos ao direito romano. Não, o podcast não vai virar sobre direito romano, mas eu quero fazer uma provocação. A provocação no bom sentido. Eu vou trazer as 2 visões e queria a sua opinião pessoal. Uma vez eu participei de um evento no Equador, Comped no Equador, e ouvi um professor equatoriano da universidade dizendo o seguinte: o direito nasce na rua, num movimento social. E eu nunca esqueci aquilo. Aquilo entrou no meu coração, mais ou menos, o direito nasce na rua. E uns 2 anos depois, participei de um evento na Universidade de Lisboa com o professor Eduardo Vera Cruz, que certamente... Diretor hoje, né? E que é professor de Direito Romano. Exato, E aí, num bate-papo, porque o senhor já esteve na Universidade de Lisboa, na sala dele, ele dá aula na sala dele. Ele tem a sala dele, que tem o gabinete, é um gabinete, né? E aí tem os alunos... E na sala dele, ele é gente fina, muito, muito legal. E eu falei para ele, professor, eu estive no Equador há uns 2 anos atrás, tal, e o professor falou que o direito nasce na rua, e eu gostei disso, o que o senhor pensa? Ele falou, bobagem, o direito nasceu em Roma. Ele falou desse jeito, ele falou, o direito nasceu em Roma, e se você não entende direito romano, você não entende nada... Porque ele fazia um recorte no sentido de que, olha, a base do direito civil é o direito romano e a base do direito é o direito civil. Então ele falou, o direito nasceu em Roma e o direito romano é a base de tudo. O senhor concorda com essa opinião? Concordo, professor Vera Cruz, concordo 100%. Sempre! E talvez, para até melhorar um pouco, talvez eles tenham nascido nas ruas de Roma. Né? Nas ruas de Roma. Mas é isso, eu comecei ali a perceber que eu podia explicar do 1º ao 5º ano num semestre um pouquinho da dinâmica do que seria o direito. Então eu podia transformar aquilo que poderia ser uma coisa muito chata numa grande visão do que ele teria pela frente, um spoiler dos 5 anos. Olha, quando você estudar direito de família, você vai estudar mais ou menos isso. Quando você estudar direitos reais, você vai estudar posse-propriedade, e isso vem do direito romano. Quando você estudar fidúcia, lá na questão, você vai estudar isso. Então eu fui trazendo esses pontos e tornando isso dinâmico. E aí, a mensagem que eu passo, assim, eu fui me descobrir professor depois, de muito tempo, daí eu entendi, eu falei, agora eu entendi aquele professor lá nessa posição. É que nem sempre o que vai surgir é a melhor oportunidade. Eu podia ter esperando até hoje uma vaga para dar aula de direito de processo civil, ou de penal, ou de processo penal. Eu entrei pelo que parecia ser ruim, chato, transformei aquilo numa coisa agradável, e com ética foi igual. Com ética foi exatamente igual, porque eu fui convidado para aula num preparatório de ética profissional. Eu falei, nossa, mas de ética, pelo amor de Deus.
Eu falei, não, eu preciso transformar isso num negócio legal, um negócio que eu preciso gostar disso para fazer com que as pessoas gostem. E aí eu transformo ética numa coisa absolutamente palatável, fácil, prática, de maneira que a pessoa possa olhar e falar, que legal, estou gostando disso que eu estou aprendendo. Então, fica a mensagem para quem quer advogar ou quem quer dar aula, que as oportunidades, às vezes, elas surgem daquele espaço que você fala, mas eu não vou fazer isso, isso é chato demais. Exatamente aquela coisa chata demais, ou aquela causa chata demais, ou aquela situação chata demais é que vai te dar uma projeção muito grande. Então, eu sou muito grato ao direito romano, e sou muito grato à ética profissional, porque me colocaram como professor. E eu sou muito grato à falência e recuperação judicial. Alunos, falência e recuperação judicial também é legal. Eu andei fazendo umas 2 provas do que seria a prova de ética da OAB, eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Recentes, provas recentes? Provas recentes, muitas perguntas sobre quórum, de conselho, essas coisas. Você acha que precisa disso? Nas últimas provas tem melhorado um pouquinho. As provas estão mais práticas. Porque tá? não sei se as que eu fiz já estavam, né? Nós tivemos um perfil na prova FGV, em algum momento, onde ela fazia muitas perguntas do regulamento geral. Sim. Então vinha lá a pergunta, o que é medalha Rui Barbosa, quem concede, quem pode ganhar, direito de voz e voto, quem tem, quem não tem, composição do conselho. Composição do conselho, muitas perguntas São de composição questões difíceis, né? Então, porque é decoreba. Exato. Competência do órgão especial, competência da Conselho Pleno, são questões muito menos difíceis. questões do dia a dia, da prática da ética, né? De um tempo para cá, a prova de ética está muito prática. Ela traz situações práticas com questões muito práticas. A prova tem melhorado bastante. De uma maneira geral, a prova da FGV, nesse aspecto, tem melhorado. Tá? Tem outros aspectos que precisam melhorar. A FGV sempre dá uma derrapada de vez em quando. A gente tem que ficar sempre... Tem que ficar atento. O Brasil tem 2 grandes professores de ética, o professor Marco Antônio e o professor Álvaro. É verdade. E o professor Álvaro, ele diz que o que a gente estuda para a OAB é deontologia jurídica, né? Porque ética vai muito filosofia. Ética é filosofia. Exatamente. E até, assim, eu queria entrar muito nesse assunto, que é a questão do exame de ordem. Na verdade, são 2 pontos. Primeiro, a faculdade de Direito são 5 anos. Espera-se, né, que você saia e que você seja aprovado no exame de ordem, sem necessidade de um cursinho, mas atualmente a gente vê que essa não é a realidade, tanto que existem muitos cursinhos, inclusive o professor tem um cursinho, eu fui aluno também do cursinho do professor, outro cursinho. Eu queria, se o professor puder falar um pouco, né, sobre o que mais é desafiador para o aluno. É uma questão educacional, que a gente está tendo um problema nas faculdades, que impedem os alunos de passarem no curso, é um nível de dificuldade das provas, aonde está o problema? E até eu faço um gancho que eu vejo você falando muito sobre a parte de inteligência emocional, que isso até é uma das coisas que vocês abordam no seu próprio curso, né? Eu tenho um posicionamento que eu vejo que muitas pessoas acabam não passando, não por falta de conhecimento técnico, e sim por uma questão mesmo de sentimento, uma dificuldade. Eu, na minha primeira prova, eu lembro que eu fui fazer, era na IT, eu falava pro meu pai, não chacoalha o carro, senão vai misturar tudo na minha cabeça, eu não vou acertar nada. Porque eu gravei tudo, eu falei, eu tenho tudo muito separado. E fui assim, cheguei, respondia na ordem do que eu tinha aprendido e pronto, vida que segue. Mas eu queria muito ouvir do professor, principalmente por vocês terem um curso assim que, do meu ponto de vista, acho que é um dos maiores aí do Brasil. Júlia, para mim não tem culpados nesse processo. Porque muita gente acha que a culpa é das faculdades, ou a culpa é do aluno. A gente tem uma dinâmica de ficar procurando culpado nessas coisas. Eu não acho que tem um culpado. Eu acho que tem um processo de adaptação. Eu dirigi faculdades durante muitos anos. Fui diretor de faculdades. Fui diretor da Uniban, quando existia essa universidade. Foi onde comecei a dar aula, me tornei diretor. Então, comecei como professor e me tornei diretor. Depois fui diretor da faculdade Damásio. Depois fui diretor da faculdade BMEC, aqui em São Paulo. Então, tenho uma experiência grande com curso de Direito. E também, durante muito tempo, professor de curso preparatório. E aí eu vou usar uma expressão que é aquela que a gente usa para muitas coisas na vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A graduação, ela forma o aluno para ciências jurídicas e sociais. Ela não forma para a advocacia. Como ela não forma para o Ministério Público, como ela não forma para a magistratura. Ela não forma para ser dono de cartório, ela não forma para ser defensor público. Ela forma para ciências jurídicas e sociais. Esse é o grande objetivo da graduação. A partir dali, o aluno vai se preparar para aquilo que ele quer
exercer. Então, se ele for delegado de polícia, a tendência de preparação para delegado de polícia é diferente da preparação para defensor público, que é diferente da preparação para promotor e para advogado. É que muita gente tem como carreira de ingresso, como primeira carreira, a advocacia. Muita gente tem. E o exame de ordem, embora ele não pareça, ou até parece, né, às vezes até pior do que isso, ele tem uma característica de um grande concurso público, com a diferença de que não tem vaga. Não concorre eu até por ia vaga. falar sobre exatamente isso, que se da sua visão, o exame de ordem ele passou a ser não o que o aluno aprendeu, mas aquela questão do concurso. Você tem que saber a exceção da exceção. Eu acho que já foi assim. Hoje não é mais. Né? Hoje não acho que o exame está cobrando nota de rodapé. Aham. Né? Eu acho que ele tem cobrado cada vez mais questões práticas. Às vezes derrapa. A gente acabou de acontecer isso numa prova de direito do trabalho de segunda fase, que caiu uma peça muito excepcional e que não precisava ter caído aquela peça e que é um caso pontual. Né? Então, o exame tem a finalidade de apurar os conhecimentos mínimos para o exercício da advocacia. Não tem vaga. Se todo mundo que tiver na primeira fase acertar metade da prova, e eu brinco com os meus alunos, enxerga pelo outro lado, enxerga o copo cheio, você pode errar metade. Sim. Né? Você pode ir para a primeira fase e errar metade. Né? Todo mundo passa. E se todo mundo tirar nota 6, todo mundo passa. Né? Que não é lá tão difícil assim. Mas eu acho, professor, acredito, na verdade, que existe uma pressão social. É isso. É o que o senhor falou tudo. A faculdade, eu falo para os meus alunos, usando uma metáfora parecida com a do senhor falou. A faculdade de Direito forma para ciências jurídicas sociais. Eu digo assim, a faculdade de Direito é uma gestação. Ela te entrega para o mundo. É isso. Né? E aí você vai escolher o que fazer, inclusive a advocacia. Mas quando você conclui o curso de Direito e você é bacharel em Direito, você só é bacharel em Direito. É isso. Já é bastante coisa. Mas você não é advogado, você não é promotor, você não é escrevente, você... Né? Então a faculdade de Direito, ela te entrega um leque enorme de possibilidades, mas ela não te entrega uma profissão. Concorda? É isso. Ela não te entrega uma profissão. Ela te entrega variadas possibilidades que vão depender do que você quer, do seu esforço. Passar no concurso público hoje, professor, eu não sei se o meu curso também tem... Sim, preparamos para concurso. Para tudo. O senhor concorda que é muito mais disciplina e método do que só uma inteligência extraordinária? Absolutamente. É isso, não é? É. E a OAB, eu acho que os alunos, eles têm até a pressão de casa, do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, da tia, do namorado, que precisa passar no exame da OAB. Eu também acho que precisa e tudo mais, mas é aquilo que nós falamos no começo, não é um rito de passagem. É um exame de aptidão. Então precisa saber o básico, e saber 41 de 80 é o básico, e depois fazer uma prova bem feita, né? Sim. Isso não quer dizer que é simples. Sim, não é simples. Quer dizer que é simples. Não é simples. E eu uso uma metáfora que é, por exemplo, aprender a dirigir. Você precisa saber as regrinhas de como dirige na teoria, porque você passa por uma prova teórica, e na prática, porque você passa por uma prova prática. E mesmo assim tem gente que não consegue passar por elas. E eu concordo quando você diz que o exame de ordem não mede conhecimento. Concordo. Eu digo muito isso para os meus alunos quando a gente fala de gestão das emoções. E por que a gente foi para a gestão das emoções? Porque ao longo desses 23 anos preparando pessoas, eu vi muita gente preparada, de verdade, que não conseguia passar. E também vi muita gente mediana que passava. Na primeira. Passava. E aí eu perguntava o seguinte, mas o que é isso? É o estado emocional. E o estado emocional ele é capaz de te deixar muito tranquilo a ponto de falar, se eu souber minimamente o necessário, eu passo. E aquela pessoa que estava... Se eu excluir os absurdos e deixar umas duas ali, pensar... Se eu interpretar texto bem, eu consigo passar. Né? Então, não é fácil. Né? Não, a gente não está dizendo que é fácil, a gente está dizendo que demanda um conhecimento, mas não é uma coisa de outro mundo. Ao passo que também outras pessoas potencializam isso de uma maneira que entendem que é o pior desafio da vida. Né? Dá pânico. Pânico total. E eu passei a considerar que isso está relacionado com a forma como você faz a gestão das suas emoções. Por isso que fui estudar sobre isso.
para poder orientar os candidatos a minimamente tentar entender como você lida com isso. Que cobrança é essa que você tem? Como disse o Thiago, que cobrança é essa que você tem? Sua, é da família, é da sociedade, é do escritório. Muita gente está ali prestando exame de ordem porque o pai quer, porque a mãe quer, porque vai pegar a carteira e dar de presente pro pai. E aí eu falo, dá outra coisa, dá um par de meia, mas não dá uma carteira de presente, porque a dor é a sua, você fica carregando frustrações com isso. Então é muito importante que a pessoa saiba que o exame de ordem é uma fotografia daquele momento. Como E qualquer não, prova. exato, e não um filme da sua vida. Nem para o bem, nem para o mal. Ou seja, você pode ter sido um excelente aluno ao longo da sua jornada, começa 0 a 0. Você pode ter sido um péssimo aluno, também começa 0 a 0, porque você vai se preparar para um exame. É outra preparação. E Professor, desculpa, Júlia, te interromper, para só não perder o gancho, os meus alunos lá da faculdade vão achar que nós combinamos sobre isso, porque eu falo exatamente isso. Eu falo assim, aluno, porque as minhas provas, eles têm um pouquinho de medo de mim, os alunos da graduação. Por que será? Porque eles falam que as provas são difíceis, mas eu falo para eles assim. Exatamente isso, professor. Eu falo assim, olha, prova não diz nada sobre você. Prova é uma fotografia daquele momento. Uhum. E eu tenho o mesmo respeito pelo aluno que tirou 0 e pelo aluno que tirou 10. Eles não acreditam nisso, mas é verdadeiro. Pessoal, ó, vocês estão me ouvindo agora? É de coração isso, é de verdade. Porque às vezes, na época da pandemia, eu nunca esqueço disso, uma aluna tirou 0. Era ainda a prova online. Lembra? Porque Sim. tivemos que inventar de tudo, né? Tudo. Forms e tudo mais e tal. E ela tirou 0. E a gente nem conhecia os alunos. A verdade é essa. Na época da pandemia, você só viu o nomezinho. Aí ela me ligou. Eu sou super acessível, todo mundo tem meu telefone. Ela me ligou e ela falou assim, professor, eu tirei 0. Porque quando tira 0 na primeira prova, já vai para DP direto, né? Já é DP, eu acho que é DP lá na faculdade, é DP direto. Porque é DP direto. Lá na IT é DP direto. Aí ela ligou para mim e falou assim, professor, eu não estudei nada. E eu vou dizer para o senhor por que eu não estudei. Eu até me emociono. Porque eu passei a noite fazendo máscara. Era naquela época que fazia máscara de... máscara para a pandemia. Para a pandemia. Lembra quando? Foi bem no comecinho da pandemia que as pessoas estavam... A gente estava comprando máscara de pano, de tecido, porque não tinha... Não tinha das descartáveis, estava em falta. Ela falou, a minha família estava passando necessidade, eu virei a madrugada para fazer máscara de pano para vender e eu não conseguia... E eu não estudei. E eu fui para a prova e direito empresarial é completo. Devia ser falência e recuperação mesmo. É difícil mesmo, eu sei que é. E aí eu tirei 0 por isso. E eu não queria ficar de DP direto. Até porque no DP você perde o ProUni, Fiesc, uma série de consequências, né? Aí eu falei para ela assim, que eu não sou o professor que dá o meio ponto. Aí eu falei para ela assim, então, faz o seguinte, estuda para tirar 10 na outra. Se tirar 10 na outra, eu subo a sua nota de 0 para 4 e você não vai nem para exame. Pois ela estudou. Ela tirou 10 na segunda prova. Nossa. Sem nenhum benefício. E eu coloquei o 4 e ela passou até sem exame. Eu só sabia o nome dela. Não sabia quem era. E aí uma vez no evento da UAB, ela veio me abraçar e falou, você mudou minha vida porque você acreditou. E muda mesmo. Muda mesmo porque é importante para ela a experiência do 0. E isso que eu digo para prestar exame de ordem. A experiência da reprovação te faz mais forte. Porque mais importante do que o destino é a jornada. É o que você aprende nessa jornada. Então, essa experiência dela de não ter estudado e ter tirado 0 mostrou o seguinte, se eu não me esforçar, não vou conseguir. E nem sempre ela vai ter uma segunda chance. Nem sempre ela vai encontrar um professor Thiago que falou, estuda para tirar 10. Nem sempre vai ter isso. Né? Então, é muito importante essa experiência é transformadora. E para ela, enquanto pessoa, tenho certeza que isso muda a forma dela enxergar como encarar os desafios. Por isso que eu sempre olho e falo para os meus alunos que prestaram exame e não passaram, eu falo o seguinte, não faz sentido desistir, a não ser que você não queira. Se você não quiser, aí não é nem desistir, é mudar a rota. Né? Recalcular a rota. Exato. Se você não está estudando porque você quer, se você não tem propósito enquanto advogada, vai reconhece para si mesmo isso, outra, né? Vai para outra. Durante a pandemia eu fiz mentorias individuais e tinha uma aluna que falava, professor,
meu pai é advogado, minha mãe é advogada, mas eu quero ser médico. Eu falo, senta então hoje à noite com eles, conversa olhando nos olhos e diz o seguinte, eu não quero. Professor, você tá maluco, fiz 5 anos, meu pai falou 5 anos de faculdade. Eu falei, não tem problema. Ele te ama, ele vai entender. Mas senta lá, porque você não vai... Ela já tinha prestado 6 exames de ordem. E ela falava o seguinte, eu chego lá, eu tenho um branco. Eu começo a passar mal, me dá taquicardia, eu começo a ter todas... suor, já quase desmaiei e tudo. E eu falei, não adianta, porque você não vai se permitir passar. Porque não é uma coisa que você se enxerga fazendo. Ela falou, eu não me vejo sendo advogado, morro de medo de fazer uma audiência. Você não se enxerga fazendo isso. E aí foi uma mentoria que eu digo que mudou a vida dela e a minha, porque 2 sessões depois ela voltou e falou, meu pai e minha mãe estão aqui, querem falar com o senhor. Meu Deus do céu, agora... Eles falaram, olha, obrigado, porque você fez uma coisa que a gente não entendeu que estava fazendo mal para ela, e essa menina está fazendo medicina, e vez ou outra me manda mensagem. E aí até disse para ela, ó, quando você estiver fazendo medicina, se você quiser, você pode prestar exame de ordem a qualquer momento. Você vai ser uma médica e advogada, mas não tem a obrigação de ser advogada porque alguém quer. Você precisa estar no teu propósito, você precisa se enxergar fazendo aquilo. E aí eu digo para os alunos, é como quando a gente resolve fazer um esporte, né? Por que a gente acorda cedo para correr 5 quilômetros? É insano correr 5 quilômetros, né? Não faz... A não ser que você fale o seguinte, putz, eu quero me desafiar e quero fazer uma maratona. Então tem um motivo, tem um propósito. Todo desafio que tem um propósito faz mais sentido para você, você consegue enxergar ele melhor e você consegue realizar e ter um gostinho a realização. Acho que o exame de ordem está muito nessa linha e tenho conseguido, de alguma forma, impactar alguns alunos com esse olhar para o pilar das emoções, porque é fundamental, às vezes ele é o grande bloqueador. Só finalizando, eu vejo que muita dessa frustração, né? Eu acho que é mais um reflexo da gente só ver os cases de sucesso. Eu lembro que a minha turma foi uma turma, assim, muito boa, saiu promotor, era uma turma um nível muito alto. E era um objetivo, uma meta, todo mundo passar na OAB antes de acabar o 5º ano. E eu entrei nessa noia, eu precisava passar na OAB antes de acabar o 5º ano. E eu fiz a prova do meio do ano, não, eu fiz a do começo do ano. E eu lembro que, assim, uma galerinha da minha sala passou e eu fiz 39. E eu falava sempre assim, nossa, pior do que não passar é ficar por 39. Eu lembro que foi... eu sempre acho que é mentira essa história do 39. Nossa, Thiago, eu te provo. Eu pego o espelho. E aí eu lembro que uma galera da minha sala passou, e aí eu falava, gente, eu não sou boa o suficiente, eu isso, eu aquilo. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque meu pai, a gente mora no condomínio, e meu pai achou uma carteira da OAB no chão. E eu tava muito desanimada, porque eu via todo mundo passando e falava, eu não vou conseguir, não. E ele chegou com a carteira e ele falou assim, não é isso que você quer? Eu tava sentada, ele falou assim, aqui ó, se não é isso que você quer. Ele falou assim, vai lá devolver, mas ele me deu pra eu ficar segurando aquilo na mão e falar que era aquilo que eu queria. Aí na mesma hora, eu lembro que eu sentei, eu levantei, aí eu comecei a estudar de novo. Eu falei assim, gente, eu não quero depender de anulação nenhuma. Mas eu gosto muito de compartilhar esses exemplos de assim, não deu certo, mas não foi por isso que eu desisti, não foi por isso que eu desanimei. E falar que a gente tem que lidar com as frustrações mesmo, e se aquilo ali é o que você quer alcançar. Você passou na segunda? Eu passei na do meio do ano. Não. Você passou na segunda prova que você fez. Foi. Você gabaritou ética? Eu gabaritei. Eu falei, porque tinha uma aula que chamava, acho que era gabaritando ética. E todo mundo falava assim, não estuda de manhã, não vai estudar. Eu tava que nem uma louca, estudando, e falando assim, não, eu vou estudar. Tem 2, né? Tem o gabaritando ética e tem o café da manhã com ética. Eu vi o café da manhã com ética, que era antes da prova. Era no dia da prova, no dia da prova, às 8 da manhã. E aí eu falo que é só para os surtados, Luciana. Era pra mim, eu tava lá. Se não tiver surtado, não faça. Eu tava lá. É requisito, né? Olha, o professor Marco Antônio, ele nos trouxe 2 livros, Gabaritando Ética, e esse livro que eu tava folheando, eu achei incrível, professor, que o senhor escreveu junto com o Bruno Giancoli? Com o Bruno Giancoli. Que é um curso de Direito do Consumidor. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu não sou professor de Direito do Consumidor, mas é uma matéria que eu adoro porque eu falo que ela é disruptiva. Eu acho que a legislação mais disruptiva que nós tivemos nos últimos tempos é o Direito do Consumidor. Estou certo? Referência mundial. Herman Benjamin, Cláudia Pellegrini Grinova, Cláudia Lima Marques, Kazuo Watanabe. Queridíssimo professor Kazuo. Então tem o livro aqui, o Curso de Direito do Consumidor, do professor Marco Antônio, que vale a pena, eu estava folheando, achei incrível, objetivo, direto, e tem o código comentado pelos autores do anteprojeto, é deste tamanho, mas vale a pena para quem quer uma leitura mais aprofundada, né? Olha,
O primeiro corte que tem que sair desse podcast é o seguinte. Ei, você. Para essa câmera que eu vou olhar. Assista esse programa por completo. Assista esse programa inteiro no YouTube do Legalmente Cast, porque, Luciana, valeu a pena cada minutinho. Todos os segundos. Júlia, valeu a pena cada minutinho. Professor Marco Antônio, nós sabíamos, todos nós, evidentemente, e a expectativa era altíssima, de que o senhor tinha toda essa luz mesmo para trazer. Luz no sentido de o professor é aquele que ilumina, não é? Mas eu acho que superou muito, muito, muito as expectativas. O senhor, de fato, é uma referência, é uma inspiração e merece, pelos seus méritos, estar exatamente onde o senhor está. Obrigado, fico muito feliz. Muito, 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 muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por ter feito dar certo, né, estar aqui. Muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E aqui vai o agradecimento da diretoria da OAB Bauru e de toda a advocacia de Bauru, de Duartina e de Piratininga. Eu vou passar para a Júlia se despedir, para a Luciana se despedir e a palavra final certamente é do senhor. Eu quero agradecer duplamente. Primeiro porque se não fosse por você, eu talvez não estivesse aqui, porque eu não seria advogada. Foi graças, assim, ao... Gabaritou ética. Gabaritei ética, com um café com ética. E eu falei para o Thiago que, para mim, assim, uma conquista... Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia entrevistar você ou que eu ia entrevistar o professor Flávio Tartucci. Então, eu não tenho palavras, assim, para dizer e agradecer a sua disponibilidade, o seu esforço. E agradecer em nome, assim, da diretoria da OAB, como esse projeto é bonito, ele saiu do papel, é difícil, a gente sabe, é corrido. Nós saímos de Bauru hoje 3 da manhã. Nossa. Eu dormi 1 hora, o Thiago dormiu um pouquinho no carro, a Lu também. Mas assim, a gente veio com muita vontade, né, Thiago? E viremos todas as vezes que precisar for, e nós vamos a Brasília. Vamos a Brasília. Nós vamos a Brasília. Vocês lá. Nós vamos a Brasília. Sim. Temos uma lista enorme de entrevistados a serem entrevistados em Brasília. E eu já deixo o convite aqui para o professor, não sei se já conhece Bauru, mas se quiser conhecer Bauru, vamos ter nossa semana aí, né, de atualização jurídica. Se quiser estar lá conosco, o convite está feito já, agosto tá aí, ou sempre que quiser, Adoro Bauru tá de portas abertas. Basta convidar que estarei lá. Então carinho com vocês. Carinho muito grande. Monaro, Júlia, obrigada pela oportunidade de conhecer o professor Marco Antônio. Eu fiquei tão inspirada com essa aula que ele deu aqui que eu até criei uma frase. Pega essa, Monaro. Você pode achar civil mais legal, você pode achar penal mais legal, mas ética é essencial. Olha só! E é verdade. É verdade. E é verdade. Temos uma frase. Temos uma frase. Porque Temos um ética slogan. é pra sempre. Ética é pra vida. 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 Bom, pessoal, eu vou pedir para todos que puderem seguir o Legalmente Cast no Instagram. Esse episódio ele vai estar ao ar no YouTube da OAB. Seguir também o professor Marcos. Seguir o meu curso, né? E a gente também tá com o nosso episódio no Spotify, aí é uma novidade, então vocês também podem acompanhar. E, professor, se você quiser deixar algum recado, falar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero começar agradecendo a vocês pelo carinho, parabenizando a OAB de Bauru, primeiro pela gestão, né, disruptiva que está fazendo, pelo projeto. Eu acho que é sempre legal ouvir pessoas e dividir as ideias, né, eu acho que esse é o papel, inclusive da própria OAB, né, agradecer a Júlia pelo carinho, Luciana pelo carinho também, parabenizar pelo trabalho, professor Thiago, conhecer pessoalmente aqui, dizer da admiração pelo trabalho de vocês, dizer da felicidade de poder falar com a advocacia. Eu acho que durante a nossa fala ficou muito claro para mim que a advocacia mudou a minha vida, né? A docência também, enfim, o direito mudou a minha vida e pode mudar a vida de quem está nos assistindo, né? Não foi fácil, não é fácil, porque as pessoas também acham que a gente chega numa posição que as coisas, tudo dá certo, tudo funciona. Não, eu tenho um desafio por dia, eu tenho os meus desafios para vencer, né? Eu tenho os meus muros para transpor, a gente tem sempre isso, e acho que faz parte do nosso propósito, porque quando a gente tem um propósito claro, tudo que vai acontecendo no meio do caminho
é para testar se a gente quer mesmo aquilo ou não quer, né? E a gente tem que estar disposto a passar por esses testes. Então, o que eu posso deixar aqui claro é que, assim, vale a pena. Quando você faz porque você gosta, quando você faz porque você quer, quando você tem um propósito claro, quando você é ético, vale a pena. Porque você constrói e o que fica da sua vida é a construção que você tem, né? É a forma como você tratou aquelas pessoas, é o momento como você acolheu no momento mais difícil, é a forma como você julgou um processo enquanto julgador do TED, é a forma que você atuou enquanto advogado, é a forma que você tratou o juiz, mesmo aquele juiz que indeferiu o seu pedido, a forma elegante como você o tratou, a forma como você se comporta com um colega da parte adversa, porque eu brinco que o mundo é grande, mas ele é apertado. A gente vai esbarrar nessas pessoas em uma outra situação e o mínimo que a gente quer é que essas pessoas possam nos tratar da mesma maneira. Então, acho que a lição que eu posso deixar aqui, a minha fala final, é que vale a pena quando você faz com o coração. É um pouco de pessoa dizendo, ser todo, seja inteiro naquilo que você se dispõe a fazer, que vale a pena, há um reconhecimento, há uma conquista, você vai ganhar dinheiro na advocacia, você pode ser professor, você vai ser um excelente jurista, tudo vai acontecer. Tem um momento certo para a coisa acontecer, e esse momento muitas vezes está relacionado ao quanto você está maduro para que aquela coisa aconteça. Obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Muito, muito obrigado. Até o próximo Até o episódio. próximo, pessoal.